Meus amores, bem-vindos! Começa agora mais um Sem Censura para alegrar a sua tarde, deixá-la mais gostosa. A gente preparou um programa especial hoje, dedicado a um daqueles fenômenos que atravessam gerações. Depois de exatos 34 anos, um clássico dos anos 1990 está de volta em uma nova edição. Confissões de Adolescente. Olha que maravilha, já tem? Mais do que nostalgia, esse livro faz um convite ao diálogo entre a adolescência de hoje com as 3 décadas atrás. 3 décadas! É uma fase em que a gente tenta entender e encontrar o nosso espaço no mundo. E onde tudo parece urgente demais para ser guardado em silêncio. Confissões de Adolescente nasceu nos diários da então adolescente Maria Mariana, uma das nossas convidadas. Maria! Você sabia que eu também tenho diário? Podia ter escrito juntas, ter feito juntas algumas coisas. Depois eu vou te mostrar meus diários. Tá bom. Não sei se eu posso mostrar, porque tem tanta coisa, né, Daniel? Meus diários são proibidos. Hoje, aos 53 anos, ela é escritora, psicóloga, atriz e mãe de 4 filhos. Uma menina ainda na fase da adolescência. Quero ver como é que ela está reagindo à adolescência da filhota agora. E essas primeiras experiências da vida, como o primeiro beijo, a primeira transa, a busca pela independência, ganharam primeiramente os palcos do teatro em uma montagem que se tornou um fenômeno de público e de crítica. Ficou simplesmente 20 anos em cartaz. Não bastasse isso, Confissões de Adolescente depois virou uma série de TV premiadésima pelas mãos dele, né? Só podia ser desse diretor impecável e único, Daniel Filho. Querido, maravilhoso mestre amado, que ficou impactado pela história logo da primeira vez que ele viu a peça. E mais de 20 anos depois do espetáculo, o Daniel pegou essa história adaptada para o cinema também. Ele é danado, esse garoto. A outra convidada é uma atriz que participou da primeira montagem da peça, uma linda, quando ela mesma estava vivendo essa fase de descobertas. A minha querida Carol Machado. Carolzinha, querida. A Carolzinha tinha 17 anos quando fez a peça. Hoje é mãe de 2 meninas, uma delas entrando na adolescência. Agora elas vão passar por tudo isso, né? E nesse programa especial, sentadinha na cadeira de debatedora, está a ex-adolescente Marília Carneiro. Hoje, essa figurinista maravilhosa, diva, musa, master, que eu amo de paixão e que me veste todo dia dessa maneira linda, né, Marília? Você tá mais bonita que eu hoje. Minha filha toda banca. A Marília, gente, foi a responsável pelos figurinos do filme Confissões de Adolescente, do Daniel Filho. A gente reuniu, então, a dona desses diários, que começaram a ser escritos quando ela tinha 9 anos de idade, o diretor que comprou os direitos da história para transformá-la em série de TV e também em um longa, e uma atriz que ajudou a dar vida a essas histórias no teatro. E é com muita alegria que eu viro a cadeira para Maria Mariana, Daniel Filho e Carol Machado. Que prazer ter vocês, que bancada lindeza. Mais linda do mundo! É um encontro maravilhoso. Uma bancada estelar, hein? Hoje o sarrafo tá alto aqui, né? Caramba! Meu amor, obrigada. Minha linda, linda. Eu quero começar a fazer uma pergunta para vocês 3, começando aqui pro nosso diretor. Como era o Daniel adolescente? Era transgressor, era pacato? Era um bobo. Eu era um garoto bobo. Um garoto bobo que... deslumbrado, que ficava olhando. E eu era um menino meio feião, né? Você me achava feio, me achava feio. Você se achava? Perninha magra e não tinha muito dinheirinho, tinha que pedir paletó emprestado quando tinha festa. Tal. Era um garoto mais... Mas começo a trabalhar profissionalmente aos 15 anos. E com isso a juventude, a adolescência vai embora. Se foram. E você começa a ficar adulto antes do tempo. Mas ficou um adulto espetacular, hein? Me virando. Eu sei, se virou bem. Carolzinha, e você? Como é que era a Carol adolescente? Era rebelde? Você era? Eu me lembro. Eu era rebelde. Queria aproveitar a vida, aquele grupo de teatro pra cima, pra baixo, dormia um na casa do outro. Uma coisa boa de viver, sem tantos perigos.
descobrindo a vida, trabalho, tudo junto. Opções foi uma faculdade, né, de vida. Depois a gente fez uma novela juntas. Foi. Top Model. Top Model, Fizemos primeira. Top Model juntos, sua Foi primeira verdade. novela. Que Jane idade você Fonda. tinha quando você começa a trabalhar como... No teatro, 12. A novela eu tinha 14. 14 anos. Jane Fonda, Era Jane Fonda. a surfista. Filha de Nuno Leal Maia. Nuno Leal Maia e Rita Lee, amor. Rita Lee. Não é qualquer um, não. Tá? Desculpa aí, tá bom? Sinto muito, Ida. né? Mari, a gente já sabe um pouco como você era adolescente, porque Sim. você mesmo se entregou. Agora, o que representou a adolescência para você? Ai, Cis, representa tantas coisas, assim, e esse momento da volta do Confissões, eu estou reencontrando essa minha adolescente, né? É. E está sendo muito importante, assim, para mim, fazer essa integração. Eu estou recebendo como um presente da vida. É porque tá me é o dando. caminho inverso, né? Porque outro dia eu estava me sentindo assim, eu tô ficando mais velha, né? Outro dia é como se eu tivesse aberto a porta da minha casa, tivesse entrando uma outra mulher. Eu digo, gente, eu estou ficando uma senhora, entendeu? Você agora é o caminho contrário. Você está abrindo a porta de casa, está entrando adolescente de novo, né? Eu estava até comentando agora com a produtora descendo a escada, ela falou, ai, que bom, lembro tanto da minha adolescência. Eu falei, pois é, a minha está aqui ainda, graças a Deus, eu preciso dela, porque é ela que me dá energia de vida, né? Agora, conta a história pra gente. Como é que você começou a escrever? Como é que foi essa vontade? Porque eu também comecei a escrever com 8 anos de idade. Quero que você Sim. conte como é que foi esse desejo de pegar um caderno e começar a escrever. Você estava angustiada? Você estava com alguma coisa ou nada? Sim, eu sou filha do meu pai, né? Você é filha de Domingos Eu sou Aviveira. filha, e não só dele, minha família toda é de artistas, nos anos 70. E eles não eram, assim, workaholics do meio artístico. Naquela época, a arte era uma posição política, existencial, né? Então, meu pai era uma pessoa muito... Meu pai tem muitos talentos, né? É, pô. E esse momento também está me trazendo tanta presença dele, Exato. Ai, que assim. Estou saudade de sentindo Domingão. muito bem. Ele deve estar feliz de me ver. Com certeza, Mari. Mas, enfim, então, acompanhar meu pai foi minha formação, né? Ele tinha muitos talentos, mas a função melhor que ele fez foi de pai. Né? Que lindinha. Porque ele era filha única, né? Então, ele pegava todos os conteúdos da escola e me apresentava um filme, uma peça, uma música. Ele cuidou de mim dessa parte. Olha lá. Oh, meu que Deus, lindo! Ê, pai! Que barato, gente. Oh, meu Deus do céu. Domingos era um garoto, né? Ele era um adolescente, né? Uma alma, né? Uma alma muito viva, né? Assim. Muito ele generoso. muito generoso, né? Ele assim, ele descobriu muitos artistas, né? Sim. Assim, de Matheus Souza a Pedro Cardoso, todos eles veem meu pai como referência paterna, né? Mariana também, né? Sim, eu costumo dizer que eu sou filha única com muitos irmãos, Com muitos né? irmãos, exatamente. Teu pai era um pai para mim, né? Daniel, pelo que a gente conhece do Domingos, ele já estava certamente pensando no futuro da filha como artista quando deu força para ela escrever os diários, né? O Domingos eu chamo ele de poeta tísico, né? Um poeta do fim do século XIX. Sabe, ele gostava de usar aquela camisa bufante sempre. E nós não conhecemos desde o ginásio. A gente se conheceu no Colégio Anglo-Americano com o primeiro ano ginasial. Olha, eu não sabia. A amizade minha com o Domingos é impressionantemente, correu épocas. Sabe, a turma da Constante Ramos, tem uma série de coisas com o Domingos. O Domingos é tão importante para mim, quando aquele programa que eu tive aqui, eu falei que eu tinha um ministério. Foi. O Domingos era meu primeiro-ministro. O Domingos, ele me trouxe muita coisa. Ele era um homem, por exemplo, o Cirando da Cirandinha, tem a ver com ele. Ele era ficou responsável pelo Caso Especial, tudo aquilo era adaptações dele e tudo mais. Então, até quando a primeira vez que ela é filmada, que ainda bebê, sou eu que vou lá e filmo um Super 8, que tem um close primeiro dela. Close, né? Com o Domingos. Então, minha amizade... Gente, que chique, né? A minha amizade com o Domingos, com a Lenita, mãe dela, é muito grande. É irmão. E temos muitas coisas em comuns, eu e Domingos. E também ela logo o Domingos a colocou num programa que era ela e o Zembinski. Simplesmente. Eram as duas paixões
É um caso especial. E Nanine, Existe. né? Eu, Zimbinski e Nanine. Maria Mariana Doroteia Iris. Você tinha o quê? 3 anos. 3 anos de idade. Decorou o texto bem? Não, sim. Não, portanto, havia também... Isso é um caso especial, portanto, era uma coisa que ia às 9h30 na Globo, numa sexta-feira, um horário nobre, e tinha isso, quer dizer, a gente tinha essa possibilidade. Uma qualidade, né? Quer dizer, mas a gente tinha feito uma semana antes, talvez, O Médico e o Monstro com o Sérgio Cardoso. Sim. Para ter uma certa Equilibrar os audiência pratinhos, para esse né? que vinha aí nesse programa, que era um programa close da Maria Mariana. Zimbinski e Maria Mariana, e Nanine, dando uma... Você sabe, o Zimbinski não deixava ninguém falar. Sim. Quer dizer, como ela ainda não falava... Foi um encontro perfeito, deu match. Deu Contracenava match. super bem, né? É mais ou menos isso, o início todo meu com Maria Mariana. Daniel, e você gostou do Domingos assim imediatamente ou não? É um amigo Ele era uma pessoa, quando era garoto, eu tinha uma admiração, porque ele era um poeta, realmente, um cara mais culto do que eu. Então, eu realmente tinha uma admiração. Nós participamos de um concurso no Colégio Anglo-Americano de desenho para fazer o novo símbolo do colégio. Me lembro que a gente participou, cada um fez um desenho, mas não ganhamos. Quem ganha é o símbolo do Anglo-Americano. Isso foi quando? Em 49, 48, sei lá, 50, por aí. Não, 50, 51, por aí foi, 1950, 51. Então, ele era a gente tinha uma turma da Constante Ramos, onde teve algumas violências, que tinha Nara Leão, Bete Faria, não sei o que, tinha sabe, é uma vida, eu e Domingos de Oliveira, é uma vida. Eu fiquei pensando nisso, quer dizer, vindo para cá para te dizer a minha relação com ela. Quer dizer, quando eu vou ver Confissões, eu e o Domingos estávamos trabalhando, tinha saído da TV Globo, estávamos trabalhando num seriado que a gente ia fazer chamado O Homem. Eu não aguentava mais falar de mulher. Então, eu vou falar de mulher. Aí, eu vou falar de homem. Aí chamava-se Homem. Aí, no meio disso, o Domingo me disse, olha aí, estou estreando uma peça lá na garagem lá do Laura Alvim, que minha filha tinha um diário e eu achei aqui umas coisas bonitinhas e fiz aí com as amigas dela, estamos fazendo lá. Vai lá assistir, Daniel. E aí eu fui. Eu acho que foi no segundo dia. E quando assisti e vi esta moça aqui do meu lado esquerdo, falando com tesão e com afeto e amor de Vinícius de Moraes, eu entrei num pranto, chorei. E naquele segundo dia do Condição do Adolescente, eu disse, esta é a seriado que eu quero fazer. Não tem mais homem nenhum. Bem melhor que homem. Não tem homem nenhum que ganhe isso. Não. E ela fazia esse monólogo extraordinariamente bem. Lindamente. Me emocionou por demais daquela menina que eu tinha filmado, Aquele bebezinho. closezinho. De repente, ela está dizendo, cheio de afeto, amor e tesão, Ai, que maravilha. por Vinícius de Moraes. Pô! Luxo, gente. Ah, meu Deus. Carol, Não, mas eu você me também lembro- escrevia diário? Sim, quando o Domingos convidou, chamou, eu fazia uma novela com a Mari Sim, na época. E aí a Mari e o Domingos me chamaram e o chamado era tragam suas agendas. Então, aquelas agendas enormes, com chocolate, com papel, com bilhete, carta de amor. Chiclete, a minha tinha um chiclete que o garoto tinha me Tudo. dado. É isso. O exatamente. ingresso do show. Né? Tudo. O show que você É. assistiu. E aí, o processo, e aí, né, Mari falou do pai, Daniel falou do amigo, né? Eu posso falar do Domingos, diretor. Porque é uma sabedoria, assim como a gente senta do lado do Daniel e fica ouvindo histórias, o Domingos é um contador de história. Né? É. Eu falo porque ele continua sendo. Sim, Né? sim, A sim. gente sentava ali e ouvia as histórias que ele tinha para contar.
E aí ele misturou os diários, a base, né? O diário da Mari, mas, enfim, tem uma cena que é o primeiro baseado, que é toda uma história da Ingrid. Eu e Patrícia. Muito engraçada. É, que ela sai com a uma Ingrid toalha. com uma toalha amarela na cabeça. Que ela sai, enfim. A própria cena que eu fazia com a Ingrid, que era a filha contando pro pai que estava grávida, né? Que era uma cena de comédia, mas tragicômico. Mas claro, né? claro. Então, essas primeiras vezes, né? Cissa, o primeiro beijo, a primeira transa, o primeiro baseado, na verdade, era o primeiro contato com a profissão, com um grande diretor que fazia algo que talvez seja comum, mas que era incluir tudo que a gente levava. Então, a gente ajudou a criar a música que a gente colocava, enfim, éramos nós 4 e tinha o Alexandre Vaz, que é um grande músico, que hoje mora fora, que era namorado da Mari na época. Depois namorou todo mundo, né? Exatamente. O homem. Passou, era o nosso músico, né? Enfim, o Domingos orquestrava isso de uma maneira, porque era muito jovem, né? Então estava sempre no piano e tinha uma ideia e queria botar um insert. E aí ensinava pra gente filosofia, os grandes textos, os grandes dramaturgos. Era uma grande aula, Gente, sempre. Privilégio para vocês, Um privilégio. né? Um privilégio. Domingos de Foi o nosso Oliveira batismo, né, foi. Carol? Eu reconsidero o meu batismo. Com certeza. Até relendo os textos que tem no livro, que é Carol por ela mesma, Paty por ela mesma, que a gente escreveu na época, né? Cada um relata o batismo como artista, né? E para mim foi, no prefácio da nova edição, eu percorro todo esse caminho, né? Desde os 9 anos, fui sentindo como que tudo isso aconteceu. E no dia da estreia foi assim, foi uma metamorfose que eu ponho no prefácio. De lagarta a borboleta em apenas 50 minutos de espetáculo. Porque foi exatamente isso. Foi. Porque, assim, eu era uma adolescente muito intensa, né? Tudo aquilo era muito sofrido, era muito angustiada, filha do meu pai, então eu tinha toda aquela carga, né? Por isso que eu te perguntei o motivo de você escrever diário, porque é uma Sim. coisa de você expurgar, cara, né? Trans- Se eu Desborda, fosse né? adolescente hoje, eu já estaria com vários diagnósticos, medicada de várias formas. Porque hoje em dia é impressionante. Na faculdade de psicologia eu vi, o DSM tem critérios lá dos transtornos que qualquer um se Eu tô enquadra. ali em todos, né? Então, Confissões me mostrou o poder terapêutico da arte, sabe? Tudo aquilo ali eu vi que era arte, né? Que, assim, tem uma frase, tem uma música que a gente canta no início, né? Que dizia, eu só não sei se esse bicho, essa coisa que me parte, é vontade de morrer ou é obra de arte. Ai, que lindo. Ai, Era que isso. graça. Essa poesia Sabe? E era uma era coisa obra que de tá no arte. livro. Eu aprendi ali como é fazer arte, que meu pai sempre fez, né? Meu pai, ele contou toda a biografia dele através dos filmes, né? Então, tem um filme sobre a adolescência dele, tem filme sobre a separação da Leila. Até o final, parece que ele vivia a vida e produzia arte para elaborar a vida e vivia para elaborar a arte. Não dá para separar, né? E o sucesso era esse, né, O sucesso Mari? era esse. Porque não existia esse fluxo de comunicação entre pais, filhos. Primeiro que não existia teatro jovem, era Não, teatro infantil e teatro adulto. É. Então a gente veio com um filé, com uma fatia, sedentos, né? Porque eram 4 meninas, 4 vestidinhos, e a gente falava o primeiro beijo. Então, o que vem de gente até hoje falar comigo? Não, porque eu não tinha assunto com a minha mãe. Meu pai nunca tinha me contado o que tinha acontecido na família. E esse sucesso carioca virou um sucesso nacional. Nacional, total. Eu claro. fiz a peça há quase 5 anos, eu viajei 3 vezes o país, nos principais 3 teatros. turnês nacionais, né? E às vezes a gente ficava, tipo, Porto Alegre, ficava um tempo. Então a gente fazia amigos na cidade, a gente Mas agora, enfim, Carol, uma me diz vida. uma coisa, Maria, da onde surgiu a ideia, foi do Domingos, de levar os seus diários para o teatro? Vocês estão contando Não, de um assim, contexto eu que não, já- que não tinha produção, né? Sim. Não, Vocês a gente, levavam foi cada um $300 seu que a gente vestidinho. fez tudo, né? $300. Exatamente. Né? 300 doletas, Foi é. $300. Junta aí, vamos foi lá no assim. porão. Começamos no porão, como o Daniel falou. Qual é o figurino? Ah, adoro esse vestidinho da Cantão. Foi lá comprar no 3 iguais. Aí, qual você manda, pega o garota na rua, picha o muro aqui. Ali Foi. o muro pichado. Qual é Aí- a música? O que a gente ouvia, É o que a gente Caetano. ouvia. Alexandre nos ensaios. Então, foi muito assim, orgânico, né? E assim, eu já estava muito envolvida no meio. Já tinha feito 2 novelas, um filme. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né?
sou filha de Coxias, né? Então, a minha estreia foi assim. Papai estava com uma peça, eu ia todo dia, sabia o texto todo, a atriz ficou doente, falou, hoje você vai fazer, beleza, tal. Eu também tenho teatro assim. Domingos. Mari, eu tenho uma curiosidade enorme. Sim. Você tinha orgulho desse pai só ou você ficava constrangida de ter um pai tão poderoso? Porque quando a gente é adolescente, a gente anda nessas duas mãos, Olha, né? meu pai provocava em mim um misto de emoções. Eu sentia vergonha dele, porque viu? esses dias eu achei uma foto minha da festa junina da escola, né? Papai estava com um terno vermelho, com uma flor lapela na calça, na lapela, assim, uma flor na lapela, uma calça, aquele sapato bicolor, cabelo comprido. Era sempre um figurino. Era um figurino. Mas ao mesmo Chapéu. tempo, eu sinto assim, eu penso muito, né? A receita desse fenômeno, que é a Confissões, assim, é inexplicável, né? Mas foi ele que deu a ideia? Vamos pro palco? Sim, aí já estava. Aí quando eu li os diários, né? Li para ele, para Priscila, para uma amiga Paty na época, e aí logo ele falou, ele estava com uma pauta nesse teatro, que nem era teatro, né? Era o purão. E aí ele do falou, teatro. vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí ele, para você não ficar muito exposta, vamos botar as suas amigas. E a gente ensaiou em um mês. Eu organizei o texto em 2 noites, ensaiamos em um mês. Foi uma montagem de garagem, assim. E assim, eu digo que nós fomos as primeiras influencers, né? Assim, e a peça viralizou, sem existir esse mundo de internet, né? Foi uma coisa muito doida. A gente fazia 3 sessões por dia. E aí já estava no primeiro mês de temporada, entre uma sessão e outra, lembra, Carol? Aí papai avisa assim, convidei o Daniel Filho. Aí foi aquele auê, todo mundo nervoso. Mas calma, a gente teve um sucesso grande no teatro. Eu me lembro que tinha uma outra peça no teatro da Laura Alvim e em vocês 2 estavam na semanas garagem, vocês a gente estavam na passou do garagem. porão pro teatro. Porque era uma fila ali na É. praia de Ipanema, estrondosa. E depois teve um Globo Repórter sobre. Aí o negócio explodiu. Virou um fenômeno Sim, mesmo. virou um fenômeno. E a gente tinha esse contato direto com o público, né? A gente não tinha nem celular. Então a gente ficava, a peça tinha 1 hora, 50 minutos, a gente ficava mais 2 horas dando autógrafo, encontrando as pessoas, conversando com as pessoas. Esse era o grande encontro, para dar autógrafo, né? Era autógrafo na época. E aí, assim, refletindo sobre o segredo da receita, né, desse sucesso. Pode explicar de vários lugares, né? O lugar de fala que a gente tinha. Mas eu sinto que o grande escândalo era a minha relação com meu pai. Isso que eu ia te perguntar agora, porque ele dirigiu o espetáculo e ele acompanhou todo o processo, né, de ensaio, Sim. de dirigir o espetáculo. Como é que era a sua relação com ele, trabalhando junto? Pois é, nós tivemos sempre um diálogo muito aberto. Meu pai sempre foi meu melhor amigo. Ele dizia que nós éramos cúmplices da existência, desde Ai, que pequenininha. barato. Ele separou, minha mãe separou, ele tinha 7 anos, eu fiquei morando com ele, né? E aí meu pai vivia no teatro, então eu ia com ele, né? E desenvolver nesse mundo mágico da arte, né? Eu aprendi as coisas de um lugar muito diferente, né? Quando você está lá na infância. Privilegiadíssimo, né? A gente não pode colocar o Domingos num lugar que normalmente a gente coloca pai. Isso. O Domingos é um ser especial. Aliás, nós, meio de artistas e que viemos desse meio, a gente tem um jeito de conhecer ou de tratar os filhos, acho eu. Algumas vezes as pessoas fingem até que são outras coisas. Lembra ser pai ou ser uma mãe severa, tal. É um personagem. E o Domingos não. O Domingos continuou. Quer dizer, quando ela faz um especial de televisão com Zembinski e Marco Nanini, aos 3 anos de idade, ele já está colocando... É um pai muito especial. Muito amante. Que tinha por ela uma... o convite dele falando para mim, olha, ela está fazendo uma coisinha de diário de garota, tal, mas é tão bonitinho, Daniel, eu queria que você visse. Esse é o convite que ele faz, uma coisa... Então eu fui ver uma peça... Despretensioso. Era orgulhoso, mas de uma maneira singela, Singela, sabendo o tamanho que tinha. E tanto é que tem uma coisa curiosa, que é o seguinte, o seriado Confissões do Adolescente, eu fiz um piloto. Filmado, quer dizer, tem todo um processo do que esse piloto representa para mim.
Mas não vou entrar nisso agora. Vamos até daqui a pouco. No piloto, quem faz o pai é o Domingos. Ah, é verdade, eu tinha esquecido Não era o Tatá? disso, não. No piloto 1, quer dizer, o piloto, vamos dizer, o piloto 0, É. que não foi usado. Era Porque ele. depois o Domingos resolveu, ele ficou em dúvida de fazer e realmente poderia complicar, porque a ligação dele com o seriado, a gente não falou muito sobre isso. Aham. Quando ele disse, eu não sei se eu quero fazer, blá, blá, blá. Então haveria um compromisso, talvez, de autor com o diretor, comigo, E a gente já tinha feito seriados juntos, como Ciranda Cirandinha, trabalhando um caso especial, milhão de coisas. Milhares A minha de vezes. relação com o Domingos era extraordinária. Então, mas aí ele pediu para sair. Mas o primeiro episódio com que eu vendia a série, com que eu levava, o pai era o Domingos. Isso, e na adaptação que a gente fez para a série, a gente procurou retratar esse pai, né? Que É. tem que dar um jeito de ouvir a confissão de 4 filhas, né? Que meu pai foi esse pai, esse pai que eu só tinha ele, então... Que a gente achou que quem teria que fazer era o Luiz Gustavo, o O grande Tatá, Tatá. maravilhoso, Era o foi pai genial. que tem esse swing. É um jogo de cintura, Aham. uma levada. Um groove. Um Tem groove. Que ator, né? Hein? Que ator, Então, ótimo. Eu não essa lembrava coisa do disso. seriado foi muito... Mas também saiu como é que foi ser advogada? A Patrícia Patrícia. Perrone. Patrícia chegou a fazer o primeiro episódio, mas depois já estava... Não, eu vou ser... Não, ela Você chama de fazer uma promotora. A gente novela. vai e falar tal. do seriado daqui a pouco. Eu quero saber Tá. coisas Tá bom. anteriores. Tá Quero bom. saber da Carol. Porque a Carol entrou pra peça. Você estava fazendo uma novela com a Maria Mariana. Era Sim. Lua acho que era Cheia de Lua Cheia de Amor. Lua Cheia de Amor, Lua isso. Cheia de Amor. E aí você foi dirigida pelo próprio Domingos. Sim. Já no teste. Não teve teste. Ele chamou Ingrid, Patrícia e eu e sempre foi. Sem teste. Não teve teste. Nós Isso fomos que eu acho escolhidas genial, ai. de cara. As melhores amigas. Então, eu estava ali muito próxima da Mari, a gente fazendo novelas juntas, os personagens tinham a ver, né? Sim, Porque eu era filha da Arlete Salles, que era uma alpinista social. E a Maravilhosa. Mari era a burguesa, a elite, filha de Suzana Vieira. Suzana Vieira e- Então, a gente tinha contato na novela. Cláudio e- Cavalcante, Exatamente, gente. Cláudio fazia o quê? meu pai. Então, sempre fomos nós, desde o início, criamos juntas. E foi isso, era uma coisa completamente despretensiosa mesmo. Que foram as Vamos minhas falar das amigas primeiras mesmo, vezes. né? E tinha Ingrid. Vamos ver um trechinho, por favor, que eu tô louca pra ver, por favor, da Ingrid. A primeira vez que eu fumei um baseado foi um presente de aniversário enrolado numa fitinha vermelha dentro de um envelope. Eu ganhei de um dos meus amigos cabeludos, aquele tipo que mora no Baixo Gávea, sabe? Na hora, com toda a minha paranoia de careta, eu pensei assim, esse cara deve achar que eu tenho cara de doidona, só pode ser. Desses caras cabeludos do Baixo Gávea, maravilhoso. E o livro, se E a você plateia morrendo de rir o tempo todo. O livro é exatamente o texto que a gente falava na peça, fora os textinhos que a gente escreveu na época, que até a editora perguntou, vocês querem mexer? Eu falei, não vou mexer em nada, Nada. deixa exatamente Não, como tá, não, porque... aquilo É isso, a gente também não tinha noção da poesia que a gente estava mergulhado, e muito menos que estaríamos aqui 30 anos depois falando disso, né? E isso que eu falei, Daniel, você assistiu logo no início, no segundo ou terceiro Acho dia. que sim, eu Na acho que visão sim. do diretor, assim, o que você acha que leva o elenco tão jovem a dar tão certo? Era uma assim? coisa nova, era uma coisa ousada, porque a gente estava vendo jovens, a idade que elas tinham, e falando de coisas, falando de maconha, falando Tabus. Sexo. de trepar, falando de sexo, falando de... Falando de morte, agora de desejo, tinha paixão. isso Desejo, tudo é. dito com a poesia. Não era uma exploração, porque a gente vai falando, eles falam, não, tinha uma poesia, era uma medida absolutamente correta. É o que eu estou dizendo, eu choro vendo ela falar com tesão, que a cena era uma coisa de orgasmo. Sim. Ela tinha praticamente um orgasmo falando de Vinícius de Moraes. Eu vejo isso e eu achei aquilo tão transgressor e ao mesmo tempo tão lindo, a passagem tão linda. E eu senti, ao ver, e como eu tinha já feito Malu mulher, Aham. eu digo, eu vou fazer agora um Malu adolescente. Maravilha.
Olha, Malu Garota, né? Mas para mim Gata era uma garota. novidade. Me foi apresentado. Pra você aquilo foi uma um novidade. prato feito, dado pelo Domingos, para mim, e eu levei para a televisão. Foi, graças a Deus. Maria, você expôs histórias delicadas, como a gente está falando aqui, a primeira vez que foi um baseado, quando fez um aborto. Em nenhum momento você ficou com medo de ser julgada pelas pessoas? Ou isso é uma coisa desse tempo que a gente está vivendo agora, desse negócio de cancelamento, essa chatice? Não, sentia tudo e sinto até hoje, né? Essa questão da exposição e tal, né? Mas, assim, eu vejo que ali me revelou a minha artista, né? Aham. Né? E, assim, eu até escrevi no prefácio da nova edição, né? Que eu tive um encontro com a minha própria escritora, né? Assim, esse resgate da essência. E essa essência dessa escritora que confessa, né? Porque, na verdade, todo escritor fala de si, né? Mas, às vezes, usa através de personagens, de história, né? Falar de si. Mas o processo foi muito terapêutico para mim, né? E Imagino. continua sendo, né? Claro, claro. E, Daniel, você levou o seu filhote, João, seu filho, para Foi. ver, que na época era adolescente também, né? Exatamente. Você lembra da reação dele? Ele adorou. Adorou, né? Adorou. Ele achou isso maravilhoso. Ele veio também Carla, que já era um pouco mais velha. Carla era né? mais velha. Mas levei. Era um espetáculo recomendável para jovens, para pais. Eu acho que o espetáculo era mais recomendado. Passou a ser mais recomendado para os pais do que para os filhos. Porque era uma forma do filho, da filha, dizer para o pai, é isso que eu sinto. Que eu estou vivendo. E é o primeiro Essa. PAN, não é, Daniel? Hein? É o primeiro PAN que a gente conhece. Exatamente. Primeiro pai, o pai e mãe, né? Pai e mãe. Aproximou que eu gerações. tenho um pouco disso também, eu sou meio Sim. pai. Então, aprendi com o Domingos, quer dizer, o Domingos é inspirador. É inspirador. O Domingo é inspirador na minha vida particular. O Domingo é muito importante na vida particular e vice-versa. E deve ter sido importante, não só importante para a vida do João, seu filho, ver, como você assistir junto com ele E com minha filha. e com a Carla, Isso. a sua filha, e ver a reação deles. Isso deve ter também te estimulado a dizer, é isso que eu quero fazer, né? Porque, pô, para eles deve ter sido... Eu acho que o sucesso dessa peça teve dos jovens quererem levar, as jovens e os jovens quererem levar os pais e as mães para Sim. verem e achar, ou pode ser vice-versa isso, eles queriam, a peça servia de elo Isso. entre Essas as gerações. famílias, entre gerações. É. Era uma forma de você ir, e aí o pai podia até perguntar, você já fumou maconha? Eu Sim. estou mostrando como é que funciona. Ou o pai contava, contava a primeira vez que ele tinha fumado e a criança, Não, o e jovem tinha não sabia. o primeiro ato sexual, o tesão, todo esse tipo de coisa, são coisas importantes que a gente está falando disso em 1991, Sim. 92, que era um tabu, é muito difícil vocês Daniel, que sabem você acha- o que é dizer para uma mãe, para um pai que... Não sou mais virgem. Não sou uma virgem, tá. eu E você tenho acha que vontade o de não texto ser mais. ajudou? Sim. O texto Você ajudou. acha que tudo isso influenciou os pais na época? Muito. Sim, tinha Isso aí- muitas histórias Isso aí não é uma... eu não Abriu estou- cabeças. Primeiro é o seguinte, você ria muito no espetáculo. Tinha um balanço de humor e de atenção, de poesia, tudo. Então, o número do fumo, da maconha da Ingrid é uma obra-prima do humor. Eu me lembro o quanto eu ri vendo a Ingrid fazendo aquilo. Era um grande ápice do humor na peça. Eu acho que era isso, não era? A cena Essa do e a cena aborto do também, aborto. Era um ápice. As pessoas, ou seja, estão rindo de duas coisas: o aborto Sim. e das Droga. drogas. Há 30 Estão anos com atrás, os pais tá? É, há morrendo 30 de anos rir. atrás, Vamos combinar, né? tá? Não é Exatamente, agora isso. É verdade. Ele é uma porque era um riso quebrada de nervoso, dogma, né? Era um não? riso nervoso. É total, exatamente. E também tinha uma coisa que era uma maneira de fazer teatro diferente. A gente quebrou a quarta parede. Hoje é stand-up comedy, são teatros, muitos monólogos confessionais, onde tem a história da atriz. Isso tudo veio dali. Sim, com certeza. A gente contando diretamente para o público Mas o que eram tinha jovens, acontecido. eram 4 meninas Tinha uma cena lindas, que era jovens. a primeira vez que a santa que eu tenho em mim conversou com a puta que eu tenho em mim. Ou seja,
termos, palavras picantes na época. Sim. Então eu encontro muita gente que fala, mas eu comecei a fazer teatro por causa do Confissões. Então não era só eu comecei um papo com minha mãe, com meu pai, fazer teatro. Essa coisa de ver jovens fazendo teatro também mexeu muito com o Vamos ver um Brasil. pouquinho de você agora. Quero ver, Sim. Carol, a cena do primeiro beijo. Ele veio, sentou do meu lado e disse: "Você quer ficar comigo?" E ele me deu o beijo. O beijo eu achei muito estranho. Não, era bom, era bom. Mas aquela língua atrapalhava um pouco. Tinha uma ingenuidade, né? Orgulho, né? E é de verdade Aquela isso mesmo. língua atrapalhada, que acabava com essa língua aqui. Porque era isso, né, gente? É uma coisa Exatamente isso. muito importante do Confissões, assim, essa pureza, né? Porque era um beijo, era aquela coisa de tocar na mão, né? Assim, eu acho tão importante esse resgate, né? Hoje em dia está tudo tão duro, as imagens são tão... as primeiras imagens, né, que eu digo que uma adolescente, eu vejo isso agora, né? Minhas pequenas começando a entrar nessa fase. É tudo muito perverso hoje, é tudo muito pornográfico, tudo muito duro, né? Já a delicadeza, já vem uma o tempo imagem... da delicadeza, como diria Exato, Chico que Buarque, não tem né? nenhuma... Você não está com o cérebro formado para entender aquela imagem que vem. Então, a gente está falando de paixão, de amor, de afeto, de conexão, mesmo falando de todos esses tabus. Esse era a base de tudo, né? Olha só, a gente está chegando no final desse bloco, eu quero saber uma coisa da Maria e da Carol. Em que momento que vocês tiveram consciência que estavam participando assim, de uma obra que se tornaria um marco geracional? Quando é que caiu a ficha? Assim, caraca, esse treco aqui Eu me lembro da é maior. gente lá no Laurovim, quando subiu pro teatrão, que a gente ficava lá de uma varandinha vendo a fila. Você lembra disso, Carol? A fila que virava a esquina. A gente, Ai, que meu delícia! Deus, que Na é isso? verdade, a gente foi tendo noção enquanto vivia. Né? E aí eu me lembro que a gente já estava no Casa Grande e a Cláudia Abreu foi assistir a gente. Eu sou muito fã da Cacau, mas tinha uma... Cacau era o Hamlet do Abujanra, né? Era ali aquele personagem de Anos Rebeldes, naquele momento, né, nosso. E a Cacau chegou no final, ela falou assim... Como é que eu não tive essa ideia antes? Como é que eu não chamei minhas amigas para fazer isso? Mas Porque era tão mesmo. simples. Aí eu falei, bom, se a Cacau tá dizendo isso, é porque o negócio deve ser... Tá Cláudia rolando, Abreu, né? Cláudia Abreu, que a gente Cláudia fica chamando Abreu. Cacau e... Cláudia Abreu. Exatamente. Porque logo Cláudia deixou de Abreu. ser uma peça, virou um encontro, local de encontro, né? As Sim. pessoas iam todo dia. Tinha um grupinho de meninas que estavam todo dia lá. Assistiam muitas vezes. Eu quero dizer o seguinte, só para... Eu tenho 4 netos, 2 homens e 2 meninas. Uma já está com 23 para 24, a outra 23, para agora no fim do mês. Eu levo ainda o Confissões, me ajudou muito a ter a convivência que eu tenho com ela, porque eu sou um pai também, ela sabe disso. Então, a intimidade que eu possuo com minhas netas me emociona. Que lindo, Daniel. Porque é tão importante que as jovens possam ter uma conversa com o avô, né? Sobre todos os tipos de ideias, de vontades e tudo. Então, isso aí, para mim, é uma medalha que eu levo no peito, mas que herdei desse seriado de Domingos de Oliveira. A gente vai aprendendo a querer se aproximar das nossas netos e filhas. Lindo, Que lindo, lindo. A gente vai para um intervalo rapidinho, já volto para falar do seriado agora. Gente, na volta do intervalo, a explosão de Confissões na TV e no cinema. Fica aí que eu não demoro nadinha, hein? Não seja um adolescente impaciente. Ai, ai, ai. Beijos. Mua. Dá um de língua aí, vai.
a gente está de volta com o seu Sem Censura, que hoje mergulha no universo de um fenômeno multimídia, gente. Confissões de adolescente que bombou nos palcos, nos livros e nas telas. E, Daniel, eu já volto com você para perguntar. O que você enxergou na peça que te fez pensar imediatamente isso tem que virar televisão? Tinha 4 meninas falando tudo ali, aquilo é um seriado, sem dúvida nenhuma, mas não sabia exatamente o que era. Que você mas que fazia, aquilo né? estava absolutamente pronto. Eu tinha, naquela época, como eu já falei aqui em um outro programa, eu tinha deixado a TV Globo para... Isso. Então, uma das coisas que eu queria investir era na produção independente. Que não existia aquilo, né? Produção independente, as televisões é que produziam, ninguém outro podia produzir. Então, eu queria fazer isso, era meu plano, eu ser um produtor independente. Então, ao comprar, começamos a pensar, e pensamos juntos, o Domingos participou da criação do que seria o seriado. Quando também chamei o Euclides Marinho, a Lenita, eu acho que participou, na criação do seriado. Então, a gente pensou nessas 4 meninas e 4 idades diferentes, porque aí cobria tudo, dos 13, 14 anos até os 18, 19. Exato. Então, isso aí dava uma possibilidade. Mas aí a gente pensou que também isso tinha que ter um centro, que seria o pai. O pai. Temos que criar como é que esse cara tem 4 filhos, ou pelo menos assume. Quer dizer, uma é adotada porque não veio com a mãe que ele casou. É uma complicação ali que... Eu sei que a mãe delas é a Marieta Severo. Entrou muita gente na coisa. Nossa Senhora! Né? De tudo entrou. Entrou um elenco incrível. Eu consegui, mas aí fizemos o piloto, que chamava-se Príncipe Encantado. É isso? Sim, é. Príncipe Encantado. Então, que é ousado. E eu resolvi que eu tinha que fazer filmado e não em tape. Em película. Em película, porque eu dizia assim, eu quero fazer uma coisa que possa vender no mundo. E eu sei que as pessoas não aceitam um tape. Então, eu fiz filmado um 16mm, que era uma coisa complexa. E fiquei com o piloto pronto, porque eu sabia, quando eu era lá produtor geral da... Vão rolar as cabeças. Cabeças vão rolar lá. Cabeças vão rolar. Cabeças vão rolar. Então, eu digo assim, eu quero levar para vender o projeto, eu quero levar um piloto escrito. Não vou conversar, eu quero fazer, não. Então, filmamos. Tá aqui, ó. Com o Domingos fazendo o pai. Filmamos episódio que depois refilmamos. Elas compravam, as 2 menores compravam... que iam na videoteca alugar VT de sacanagem. Né? Locadora, VT de sacanagem, locadora. como é que faz. Tal. Então, filmamos isso, montamos e eu comecei a mostrar para todo mundo. Levei para a TV Globo e o Boni me devolveu dizendo que o Buzoni, que era o responsável por comprar, foi chute do Boni. Ele assistiu 10 minutos e achou uma merda e não quis fazer. Aí fui levando para várias pessoas. Todos os produtores e todo mundo me disse, não. Eu fiz uma sessão até lá no próprio Laura Alvim, umas 2 ou 3 sessões, mostrando o seriado pronto. E depois a gente pode falar como a gente fez o seriado e escolheu as atrizes, porque esse seriado ainda é Domingos, e a Patrícia fazia, que faz o papel, que depois foi a Georgiana Góes. Então... ninguém queria. O Armando Nogueira, meu irmão, meu pai, padrasto, padrinho, tudo que você possa imaginar, Armando. ele disse assim, eu vou te apresentar ao Mulaerte da Cultura. TV Cultura. Aí fizemos um almoço lá no nosso restaurante português ali e vendemos o projeto e ele disse, eu faço. E ele topou em fazer então, arranjamos um dinheiro ali, eu fui procurar outro dinheiro, então vendemos o projeto, que entraria logo depois na TV Cultura, logo depois do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, era o projeto, a Ana Mulaerte ficou sendo a minha ligação com a TV Cultura, que lia os roteiros e tudo mais.
Mas eu não tive nenhum problema, quer dizer, foi bom, o dinheiro era pouco. Mas eu tive que me virar. Portanto, Não é uma novidade, né? Filmamos os 23 episódios iniciais, que seria 25, eu consegui. Me livra a cara de 2. Filmamos tudo em 2 meses e meio, mais ou menos. Em 2 meses e meio, 3. Filmado. Em estúdio. Filmado, E depois eu conto toda a tragédia do estúdio. É uma tragédia, é uma complicação de ser filmado. Pois é. Coisa que ninguém estava habituado. Ou como monta. Eu fui a primeira pessoa a usar o Avid no Brasil. Foi apresentado o primeiro Avid. É um sistema de edição, o Avid. Esse sistema de edição eletrônico, que antigamente era coladinho. Então, teve o Avid. Então, foi uma aventura por todos os lados. Mas teve um lado bom. Quando eu estava filmando a quinta semana, a primeira semana foi terrível. Quando fiz a primeira semana, eu acabei a filmagem, o Zelito, que era meu coprodutor, me chamou, estamos com um problema. Viana. Estamos com um problema. Era eu, Zelito e Euclides. Euclides Marinho. Estamos com um primeiro problema, chama-se 10. Daniel, Euclides, 10. Zelito, Ai, que beleza. Ele me chamou e disse, Daniel, eu estava na primeira semana. Acabou o dinheiro. Na primeira semana, Daniel. Digo, acabou o dinheiro como? Vocês beberam muita água. Isso foi Zelito? A cara dele. Beberam muita água, gente. Bom, mas ele continuou, foi me virando, botando. Mas aí veio o... meu Deus, ele é tão importante, o nome agora vai me faltar, eu vou ficar... Daqui a pouco vem. Mas ele disse assim, a França está interessada, Daniel. Eu mandei para lá e a França está interessada. Por que ele é em filme? Então, esse respirador de a França está interessada foi... Pô, aí... Eu digo, estou vai realmente... sem água mesmo, E quando né? estreou, que foi... Era diário, né? Logicamente, o pessoal da Globo não gostou, mas começaram a trabalhar no Malhação. Vamos criar uma Malhação. Malhação filho total do Confissões do Adolescente. Confissões, porque eu... Você estava na Globo ainda, Daniel? Não, estava fora. Produção independente. Eu estava... Não, eu participei disso, mas com outro elenco. Porque quando o cenário ficou pronto, e eu fui ver o cenário tinha ficado meio inclinado assim. Estava assim, uma coisa meio assim. Vocês foram tomar muita água. Filmamos lá no Gabinal. O Gabinal era uma coisa. Cidade de Deus. Era uma coisa para respirar lá dentro terrível. Terrível para filmar lá dentro. Você quer que eu continue falando como foi a coisa ou eu posso parar aqui? Sim, quero que você fale como é que foi a sua tanto loucura do ouvir. estúdio que você falou na primeira Do semana. estúdio foi terrível. Aí eu não podia... A TV Globo tinha uma ordem de não me emprestar um prego. Como você era perigoso, hein? Perigoso, pra eles, perigoso. Cabeças vão rolar! Cabeças vão rolar! Não podia emprestar nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. grão Mas por aí eu gritei help para as duas pessoas que trabalhavam para mim, que era o Mário Monteiro e Marília Carneiro. Cenógrafo maravilhoso, figurinista, Então a Marília foi lá ver as roupas, que eu estava trabalhando com uma pessoa que depois ficou mais... que era uma assistente da Marília. Então, era outra... Eu precisava desse... E o Mário Monteiro foram lá, todo mundo escondido. O Mário Monteiro não muito escondido, não, mas assim, foi escondido. Como é que você foi? Como é que foi escondido? Eu peguei. Eu, na verdade, falei que eu tinha feito uma peruca, mas eu peguei na TV Globo. É mais grave ainda, uma peruca no acervo de japonesinha. Porque eu falei, tem muita imprensa, Daniel. Eu não posso estar de cachinho louro, entendeu? E virei uma japonesinha. você foi disfarçada. Claro. Ela foi disfarçada, ela não podia ser. essas Ela. Eu histórias. não podia ser mandada embora. Nem o Mário pelo amor de Monteiro Deus. podia entrar no cenário e fazer o cenário. Bom. São muitas primeiras vezes, né? Então, a gente... Vou fazer... Eu tinha que trabalhar... Eu fiz teste para os papéis. Era complexo porque eu não iria usar as mesmas meninas, porque as meninas que estavam fazendo a peça, elas tinham mais ou menos a mesma idade. Sim, Então, tinha dois personagens que tinham a mesma idade, que era a Patrícia e a Mariana. Mas as outras eu tinha que ter uma de 13 anos e uma de 15 anos, que seria muito bonita.
Aí escalei, quer dizer, fizemos testes e entraram a Débora Seco e a Daniele Valente. Só que depois, no meio do seriado, eu descobri que a Daniele não só era bonita, como era muito engraçada. Eu digo, o personagem foi gênia. mudando, hein? Era uma gênia. Foi mudando, porque era para ser... E ela não sabia fazer a bonita, a suave, você entende? Não, ela fazia super sério, o estudo todo ria. Tô rindo, mas tô fazendo... Engraçada sem saber que é engraçada, é mais ainda. É mais ainda, demais. Porque ela não era a coisa dela, o personagem foi todo. Porque ela é ótima, eu adoro. Aliás, eu adoro as 4. São as 4 meninas aí, são fantásticas. E aí o Domingos me disse que ele não achava que ele ia fazer o seriado. Ele queria... porque sabia que isso ia tomar muito tempo dele e ia ser complexo para ele ficar sendo ator, apesar de ele adorar ser ator, e ficar preso filmando. Então, aí, eu tive a ideia de chamar Luiz Gustavo, que foi uma coisa... Um E acerto. ele topou. E, aliás, a partir disso aí, Sai de Baixo também, né? Sim, exatamente. Exatamente. Foi eu com o Tatá, pensei assim, precisamos ganhar dinheiro fácil. Como? Talvez, se a gente, como Daniel, essa porra de ficar filmando todo dia é difícil. Se a gente, eu digo, só se a gente fizer uma coisa no teatro. No teatro em São Paulo. E aí, a gente faz uma coisinha lá, vai dar certo. Vamos dar, sabe? 2 matutos conversando. A prosa, proseando. Aí já assim, não, foi uma pecinha, a gente faz lá, meio família trapo, meu. Bolando Tudo os era próximos preguiça. sucessos, né? Não, tudo porque a gente estava filmando seriado, né? Então era preguiça. Mas o Tatá tinha uma coisa que a Mariana pode até confirmar isso. Ele é um ator muito generoso. Você trabalhou com ele também, né? Já. Ele é um ator generoso. Ele é uma... Primeiro que ele é bom demais. Então ninguém vai roubar nada dele. Exatamente. Ele não está Não concorrendo está com ninguém. preocupado com nada disso. né? Então, ele teve um tom com essas meninas, com cada uma delas, de humor, de texto, de coisa, que é impressionante, como a gente vê e não sabe o quanto difícil era ele fazer aquilo. Isso. Não é? E aquele, eu acho ele uma coisa muito importante no seriado. Eu acho, Daniel, que ele nem filho tinha, né? Não tinha filho naquela época, não Olha tinha. só. Não tinha. É. Mas ele era um amor de pessoa e um comediante fantástico e sabendo passar para o sério. Então, ele fazia toda a gama que o seriado precisava. Ou seja, eu acho que quando a gente escala, é maravilhoso. Né? Então, a criação da Débora Seco, da Daniele... aí entrou a Georgiana, que eu mandei ela cortar o cabelo para fazer a outra menina, que seria um papel mais ou menos dela, sabe? Seria A gente mais tá ou vendo menos imagens, ó, um clima olha lá. dela. Hein? A gente está vendo imagens ali. Olha lá. Querido. Não, o Tatá era incrível, gente, porque assim, era muito natural para ele, né? Hein? Era muito natural. Olha essa interpretar outra pra ele. falou romântica aqui. Esse é capítulo 1, né, não? É o primeiro Não, beijo? aquele acho que é do Ed Gil, ela está escrevendo cartas para o Ed Gil. Ah, é! É o Ed Gil. Ah, meu Deus do céu. Olha a Maria, linda, Georgiana. E já tem umas trancinhas acrescidas. Georgiana tá modernésima, Ótimo, gente. Tá atual total. É. Uma das coisas boladas era ali, grande. para ter, por exemplo, todos. Eu tinha que dividir o seriado, porque eu não podia filmar uma dramaturgia de 25 minutos. Então, essa coisa do depoimento, que é muito bom e que julga, ele tinha uma vantagem para filmar, porque ele tinha teleprompter. Sim, o Então, TP. quer dizer, porque era um bife que elas tinham que dizer, não podia, coitada, decorarem todas elas aqueles bifes. Elas sabiam que eu era, passava o teleprompter umas 2, 3 vezes e elas Pronto. Porque senão não é tape, volta, não é filme que... É filme, claro. Borrou, foi embora, né? Dinheiro que vai Então, embora. o seriado tem essas jogadas, né? Ele tem quase 50% passado no apartamento, 20% mais ou menos é depoimento e 30% é a coisa do outro acontecendo. episódio que pode acontecer dos personagens. Teve até uma mecânica. Então, o seriado fez um enorme sucesso. Nossa, muito foi além fenômeno, do que a gente esperava. fenômeno. Mas tinha um outro problema grave que aconteceu quando eu estava... Quer dizer, esse seriado não existiria sem Maria Mariana.
É. Maria Mariana, que na época já era um ponto de venda, porque ela era a autora do Confissões do texto, Adolescente. Então, a gente não podia fazer Confissões do Adolescente sem Maria Mariana. Claro. Mas há 15 dias de começar a filmar, há um desastre. A gente estava viajando, né, com a peça, aí sofre um acidente e eu quebro o fêmur. Ave Maria. Um acidente de carro na van, e aí eu quebro o fêmur, e aí eu quebrei o fêmur, mas eu preciso fazer o seriado, não Mas vou peraí, deixar quando a de gente fazer fala o seriado. quebra o fêmur, dá a impressão que ela... Quebrou o dedinho Não, mindinho. houve um desastre. Você estava lá no... ela A gente tava. quase morreu, né? Foi. Se hoje você olha É. o barranco de 25 metros que o carro capotou, você fala, ninguém sobreviveu. E todo mundo sobreviveu. Benza a Deus. Então, eu tenho 40 pontos aqui na cabeça. Abri o vidro com a cabeça, a outra quebrou o cóccix e a Mari, ela estava acordada. Então, ela se segurou. Era tipo uma picape daquelas Era uma Ibiza, van, sabe? Enfim, e ela foi capotando, porque a gente foi sendo cuspida conforme capotava. É uma tragédia mesmo. O primeiro contato com a morte. Sim. Também. E a Mari foi até o fim, enfim, até a água, saiu meio andando, ainda salvou o motorista. Ô, Mari! E só quando ela pisou que ela viu que ela estava com o fêmur quebrado. Foi uma... E aí, Mas isso como- véspera de... A gente não pode dizer que bateram um carro. Não, não, não. foi- Foi uma coisa bem Um séria. desastre de automóvel. Mas como tudo na vida serve muito de onde a gente tira a nossa força, né? É. Então, depois dali, eu vi que eu fiquei por algum motivo, né? É isso. E, né? E eu Total. depois também, já passei também por um outro momento assim, que são da onde eu vejo minha força, Sim. né? Temos Claro, coisas claro. para fazer aqui. Temos, ainda, se eu temos podia ter coisas. ido, eu fiquei, então é porque eu tenho alguma coisa ainda para fazer. E aí, como né? é que ficou a personagem na série? Aí Então, eu quis entra Daniel fazer. Filho. Entrou, modéstia à parte, entrou Daniel Filho. É. Na série, do primeiro ano da série, que todo mundo assistiu, ela não dá um passo. Ela só podia sentar ou estar em pé. Ela só podia, na cama, deitar e rolar. Ela não podia sair da cama. Aham. É. E ninguém nota isso, nem ela mais nota isso agora no filme, porque eu tinha uma dublê dela. É. Todas as cenas eram feitas com ela e a dublê, tinha hora que ela fazia assim, eu cortava e a Já dublê tava- estava no passava. contraplano. Quando tinha que locomover... Gênio, era- gênio, Isso né? aí ó, tem que entregar. Era uma... Não tem mais água, não tem Quer dizer, mais as roupas água. da Maria Mariana, o grande prejuízo era o seguinte, tinha a menina que a gente pagava para ser a Maria Mariana e as roupas que eram dublê, não ia parar, ela tira a roupa dela. Sobrou pra Até tirar a Marília. roupa dela era uma Sobrou coisa pra complicada. Marília. Né? Sobrou tudo pra Marília As fazer. duas se Fazer vestiam, duplo, né? O duplo. Isso aí é uma das tragédias, tragédias, mas que... Posso falar uma coisa? Curioso é que ninguém percebe isso, nem nós. Genial, Ela não percebe Daniel. a hora que ela... Genial. Então, eu só pensou o seguinte, ela não dá um passo, Genial. ela não senta em nenhuma cadeira, ela não levanta de nenhuma cadeira. Porque ela estava há 20 dias, quanto tempo teve? Daniel, não me deixa eu lembro, te nem falar quero uma lembrar. coisa importante. Eu já fiz muita coisa com você na vida, mas eu nunca vi você tão feliz quanto no Confissões. Mas você sabe que eu estava coisa pensando nisso boa. agora, que ele está aqui falando disso que aconteceu e o olho brilhando. Euclides vendeu o carro, O olho brilhando, lembra? bicho. É, feliz até hoje. Não, né? não tinha um centavo. Coisa especial esse negócio de Isso aí confissões. foi um sucesso tão grande. E a minha volta à TV Globo depois, parece que foi... Eles devem ter ficado, desculpa te interromper, mas eles devem ter ficado quando estrondou. Era um programa Aí- que não incomodava eles, mas tinha um sucesso... Mas tinha, Não, entrava lá, sei lá, 8 horas, 8h30, não sei a que horas era o Castelo Rá-Tim-Bum, a gente entrava depois. O Castelo Rá-Tim-Bum tinha muito sucesso na Sim, época. tinha. E a gente entrava depois, mas não era uma coisa que incomodasse. Mas não se esqueça que eles foram duros comigo, não podia... Não, Daniel não pode pegar um prego enferrujado da TV. Mas uma peruca Cristo. podia. Mas é porque estava Assim escondido. como a Cláudia Abreu falou por que eu não fiz antes, eles devem ter Eles pensado. devem ter, exatamente. E fizeram malhação, né? Aí, Fizeram quando eu voltei, um dos motivos que eu acredito que eu voltei, não é bem por isso, o Boni queria muito que eu voltasse, mas ele assim, o Jorge Adib, que trabalhava Sim, no merchandising, merchandising. e vendia os programas da TV Globo para o lembro exterior, né?
falou assim, olha, nós estamos tentando fechar um contrato com a TF1 francesa há sempre. Como é que o Daniel me sai daqui, faz um programa e vende para a TF1? É para quem pode. É pra quem pode, né, Cabeças vão rolar! Daniel, a gente falou aqui das mudanças do elenco, né? Você citou aqui, lembrou da Débora Seco, da Dani Valente. E uma dessas meninas do seriado, que hoje é uma mulher maravilhosa, mandou um recadinho, um depoimento pra gente. Vamos assistir? Que barato lembrar dessa série, desse momento tão importante da minha vida, que foi a minha estreia no audiovisual, que eu tive a sorte de participar, de fazer parte desse momento tão específico, né, do cinema brasileiro, do audiovisual, dessa coisa de fazer cinema para televisão. Aprendi muito com o Daniel Filho, meu querido mestre, que me ensinou a decorar texto, a me colocar em frente a uma câmera. Vivi coisas maravilhosas com Maria Mariana nesse momento da vida, nesse recorte em que a gente ficou muito próximo. Fui muito fã da peça antes de fazer a série, muito fã da Carol sempre como atriz, assisti muitas vezes a peça, então tenho as melhores lembranças desse momento. Hoje em dia vivo uma situação hilária, que eu sou reconhecida pelas filhas adolescentes das amigas, que estão começando a rever a série no YouTube. Então, que delícia poder estar aqui e reverenciar essa obra que foi tão importante para mim e para uma geração inteira. Estava lembrando aqui que a Maria Mariana tinha quebrado a perna e ela não andava, então a gente fez a série inteira, todas as cenas da personagem Diana, tinha uma dublê, vocês já contaram sobre isso? Outra coisa também que eu lembrei é que, como meu cabelo era curtinho, eu podia ficar na praia, tomando banho de mar, enquanto a galera estava gravando as outras cenas, porque era só falar, Georgiana, vem! O cabelo fazia assim e ia, não precisava ficar na escova. 16 anos, botava qualquer maquiagem, já ia. Então, só delícias. E até hoje eu olho aquele prédio lá do Arpoador e eu tenho a sensação que eu já morei naquele prédio, porque a gente gravou tanto ali, foi tão importante. Que barato, que delícia. Ai, Todo graça, mundo, né? gente, Todo mundo tem uma Ela é uma lembrança, coisa. né? Você sabe que Mexeu isso aqui é com gringo tanta cardia, gente, né? Essa apresentação aqui, Sim. esse é gringo cardia, que é um camarada, é um diretor de arte Grande maravilhoso. diretor, né? um artista plástico também maravilhoso. É. Agora, Mari, quando esse sucesso dos palcos foi para as telas, o que mudou a reação do público? As pessoas procuravam, falavam na rua dos episódios, porque foi virando um fenômeno de massa, né? É. Como é que é a relação do público com vocês? Então, para mim, assim, eu virei meio porta-voz da geração, né? Assim, mas isso não foi uma coisa tão fácil para mim, né? Assim, porque eu estava crescendo, a idade estava chegando, né? E ainda estava aquela porta-voz grudada, assim. Então, aí chegou nos meus 26 anos, o que aconteceu nos meus 26 anos? Eu tive uma crise de identidade, né? Porque eu já tinha feito tudo, Cissa. Já tinha feito... A gente fez vários longas com a série, né? Foram vários longas, tinha feito teatro, tinha ganho dinheiro, tinha feito tudo, tinha escrito best-seller. E, assim, quem era eu? Não sabia quem eu era, né? Então, eu fui no único desejo que eu sempre tive, que eu nunca tinha feito ainda, que era ser mãe. Porque eu já nasci querendo ser mãe. Né? Então, eu mergulhei na maternidade, assim, nessa busca de autoconhecimento. Então, eu mudei de cidade, eu conheci meu marido num curso de meditação, que é médico, e estamos juntos até hoje, vamos fazer 25 anos ano que vem. Ih, meu Deus, bodas! Bodas, Bodas de prata! Eu não consegui companheiro de vida. Eu também não consegui. Não. Tentei, mas não consegui. Não. Peraí, não deixou. Pois mas nós estamos aí, caminhando. Que lindo, meu amor. E aí mudei, Tô orgulhosa. sempre quis morar fora do Rio, mudei para Rio das Ostras na época. E aí em 10 anos eu parei 4 filhos. Nossa, Maria! Foi um mergulho assim intenso, porque aquela adolescente, como ela é intensa, esse movimento também foi intenso. E aí foi um mergulho, assim, tipo, eu já passei por meio de sair na rua com 2 tamanhos de fralda. Sim, sim. Foi, assim, muito... Eu olho para trás, gente, como é que essas crianças sobreviveram, né? Porque... E você já tem adolescente já, né? Tem. Hoje tem uma de 26, 24. Nossa, você tem uma senhora. Vai casar agora em outubro, mora na Itália. Meu Deus. Agora, como é que foi para você ver as filhotas adolescentes e meio que comparar, não detesto essa coisa de comparar, mas assim, ver a adolescência dela e a sua adolescência?
Pois é, estava até falando com a Carol. Carol, se prepara, muita porque diferença, assim, a gente vive tudo novamente, né? É. A gente vive as emoções. Eu tenho 3 meninas, né? Então, as emoções, a gente vive junto, né? E eu utilizei muito da minha experiência de vida, né? Sim. Que eu sou uma mãe bem próxima, bem amiga, assim. Elas, assim, graças a Deus, falam tudo para mim. Então, agora, minhas filhas tiveram uma adolescência um pouco diferente, assim, porque eu e meu marido, a gente encontrou uma religião... Olha só, filharada! É. Conta, que você estava falando piquititito. Então, porque a gente logo que se conheceu, a gente encontrou uma religião. Então, hoje, todos nós fazemos parte dessa religião. Então, a adolescência delas foi um pouco diferenciada, assim, né? Porque os amigos eram todos da religião. Então, na verdade, a nossa religião, assim, as famílias cuidam de todos juntos. É uma tribo, assim, né? Sim, legal. Então, fica um pouco... Mas, mesmo assim, né? Tem essa... Mesmo assim, tem assuntos que permeiam qualquer situação, né? Na adolescência é uma coisa que qualquer religião, qualquer pessoa passa pelos conflitos dessa ebulição hormonal que eu chamo de adolescência, né? Porque a mudança, é um momento em que a criança vai para o mundo, né? Então, o mundo fala muito mais do que a família, né? Exatamente. É. E, Carol, voltando a falar da série, você não estava na série, né? Como é que foi esse momento assim para você, que bombar no teatro, na hora de ir pra TV, bater um ciúminho assim, Então, na verdade, eu não tive muita noção na hora, né? A gente estava no camarim, a Mari falou, vai ter série, eu e Patrícia vamos fazer, o Daniel fez exatamente isso, quer fazer idades diferentes. E eu estava muito feliz fazendo a peça. E aí entrou a Bebel Lobo e a Gabi Duarte, a gente fez um novo elenco e a gente viajou mais 2 anos com a peça. Eu queria estar na peça, eu não queria sair da peça. Então, não teve esse sofrimento. Mas quando eu assisti a série, sim, eu fiquei com desejo de fazer, claro. Quando eu ouvi aquela Você não fez musiquinha nenhuma do participação, Caetano... Carol? Nenhuma participação, nem vem. Nenhuma. Eu tomei esse esporro também da Ingrid. Tomou da Ingrid Mas a também? gente, o que aconteceu? Eu e Ingrid... Adoro ele bonitinho. Também tomei esse esporro. A gente escreveu uma peça sobre as nossas avós, nesse momento, eu e Ingrid, que foi 2 mãos, que a gente ficcionou o encontro de nossas avós, que eram muito presentes. Minha avó Tereza, a avó Ácima, e era uma avó moderna, que jogava tarô, que era budista, e a avó da Ingrid era super tradicional, católica, que fazia comidas árabes. Então, a gente ficcionou esse encontro dessas avós, e a gente ainda viajou um tempo com essa peça, pegando ali um... Então ficou tudo bem, ficou tudo no seu bem, lugar, ficou né? tudo bem, tudo era muito recheado de sucesso, de encontros. Então não tinha uma escassez, não tinha miséria, ninguém estava ali querendo o lugar de ninguém, sabe? Era tudo muito bonito. E até hoje, a gente brinca que até hoje, se abrir o jornal, tem a montagem de confissões. Né? Porque assim, ficou muito tempo, muita gente fez, muitas atrizes fizeram. Não, criou essa obra tocou muita gente. Uma legião de atrizes, todas as atrizes jovens. É comum dizer, e participaram do... Comecei com... o Matheus Souza aqui, né? Matheus, Carolina Dix, Maria Ribeiro, Débora Seco. São atrizes incríveis que passaram pelo Confissões. Outras montagens, sim. Várias montagens, né? Várias. E ali, além da peça e da série, vem o filme. Mas muito tempo depois. Sim, mas como é que foi o desafio, a ideia? Como é que A ideia foi que me pediram para fazer. Eu acredito que o filme, para mim, é uma encomenda. Eu recebi essa encomenda, conversei com Maria Mariana e praticamente o filme são 4 episódios que eu adaptei para o filme de episódios que existia. Né? Tem ali, tem a primeira vez, tem uma série de coisas ali que são adaptadas. Tem a filha que mora... são 4 irmãs com as idades, a mesma estrutura só que eu não tinha o Tatá para fazer. Aí foi quem? Vem o Cassinho, né? Cassinho, veio o sobrinho do Tatá. Exatamente. É isso aí, o Cassinho é que faz o filho aí, olha lá. É a mesma turma, fazendo a mesma coisa, olha lá. Olha lá, a primeira vez. Ai, gente, que barato. Né? Isso é uma... Ali, por exemplo, aquela sequência é da menstruação, a primeira menstruação. Não é?
Tanto é que eu termino o filme com pai e mãe. Ouro, menina. Ai, que luxo, que luxo, que luxo. Hoje a gente Pois escuta é. essa música e lembra, né? Não, Já ficou colada. Agora, vem cá, gente. Daniel, você chegou a pensar em fazer o filme com as atrizes originais? Ou não dava mais? Não dava mais, Não né? dava mais, não dava. Não tinha mais Elas como, entram, né? todas elas entram no filme. Tem participação no filme. participação. Legal, A legal. Débora faz mãe do não sei o quê, a outra... Isso aí, Ela eu faz faço. uma advogada, uma É, médica, uma coisa assim, né? isso, que alguém Todas apodera, participam né? do filme. Porque a gente cresceu, né, E Cida? cresceu, Eu já virou- estava cheia de não, filhos, tudo não já deu pra senhoras, parar no senhoras, tempo. né? Senhoras, Como é que você se sentiu vendo Confissões no telão, assim, no cinema? Ah, foi uma alegria, Ai. né? Pra mim é sempre... Você fez um Tá doc mostrando os bastidores, não fez? Fiz um documentário. Isso é do filme, esse documentário. E aí- Nunca foi mostrado inteiro. Eu quero mostrá-lo agora, porque ele é muito bom. Ah, Daniel, Porque ela mostra. fez um documentário onde ela entrevista todas as meninas que fizeram o Confissões. É uma coisa muito Conto interessante. toda a história, desde o início. Eu nunca soube entrevistei disso, todo Mari. mundo. Eu nunca vi ver. Pois é. Eu nunca vi. Mas você lembra, né, da nossa Lembro. entrevista? Foi um reencontro, né? Agora, como também está sendo esse juntar, né? de Sabe qual é uma pontas. outra ideia legal? Era juntar o reencontro dessas ex-adolescentes, hein, Daniel? Foi o que a gente fez ali no documentário, mas não, eu acho que tem uma hora que todas estão juntas, não tem? Tem. Mas eu digo na ficção, elas serem essas personagens agora maduras, mães, com os seus dilemas, com os seus adolescentes, seus filhos adolescentes. Podia fazer. É uma coisa, mas Eu posso fazer uma mãe. como a gente não pode falar disso, a gente não deve falar de Confissões da política, eu não vou maternidade. falar. entendeu? Tá bom, Chega. perfeito. Mas eu tô aqui para fazer a roupa. Com a peruquinha, ó. Eu tô Mas para fazer uma mãe, uma avó, o que claro. for. É isso, né? Confissões é uma obra que cresce com o cresce. tempo, né? Eu sinto que a questão da adolescência, a cada tempo, traz Ela me uma falou mensagem. que vai fazer uma coisa que eu achei tão interessante. Logicamente, porque a juventude sempre vai haver, né? Então, é um tema que ela pegou, que o Domingos desenvolveu com ela. É um tema... Inesgotável. Inesgotável. Sim. E ela agora vai fazer... Ela vai dizer o que ela vai fazer. Então, teatro musical. A gente vai fazer um musical, porque, na verdade, sempre teve um musical escondido na peça, né, Carol? E aí eu pensei um novo argumento para esse momento dessa volta do Confissões, né, que é justamente fazer esse diálogo entre gerações, né? Então, a gente vai estrear agora em outubro, no Teatro Tom Jobim, ali na Gávea, já está tudo andando. Mari! Matheus já fazer o roteiro. Primeira mão aqui no Sem Primeira mão Censura. aqui no Sem Censura. Como é que chama? Confissões de Adolescente musical? Ou musical. Ou musical. E aí, o argumento novo que eu trouxe é assim, parte da relação de uma mãe com uma filha. Porque eu sinto que até aqui a gente trabalhou o pai, né? Agora eu sinto que vem trabalhar a mãe. A mãe com uma filha nos conflitos que existem nessa geração de hoje em dia, né? Porque nós somos mães que foram praticamente andaram de cavalo, na época que se andava cavalo, com filhos andando de carro elétrico, né? Quase isso. Então, o que acontece? A menina volta no tempo para conviver com a mãe quando era adolescente. Então, a história é narrada pela filha e pela mãe adolescente. E fala desse diálogo entre gerações. Isso vai acontecer? O Daniel vai lá ver, isso vai virar série, e depois vai virar um filme, entendeu? Vai vir tudo de novo, Mas Daniel. musical, eu acho bom. musical. Eu peço a ela que também use músicas que a gente já conhece. Eu conversei com isso. Sim. Não faça todas de músicas originais. Originais, né? Não, precisa ter música que remete à nossa juventude, nossa infância. Aquela época, Sim, exatamente. a gente Toda uma pretende, época, assim, né? contar a história da música. É muita história para contar, Daniel falou. Quer contar tudo, não conta nada. Não vai contar nada. Atenção, Mas, faz assim, a história. Olha, Confissões da Adolescente, o musical, é lindo. Espero que dancem, que cantem e que representem, que a gente se divirta vendo. Isso é muito Musical, legal. gente. isso, Agora eu só pois penso no é. José, meu neto, para ele levar ele para ver tudo isso, levar para o teatro. Bom, vamos para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para continuar a falar. Gente, quais seriam as confissões das adolescentes de hoje em dia, hein? O que mudou nesses 34 anos dessas crianças? Continuam essas crianças também. Depois do intervalo a gente fala sobre isso, tá? Um beijo. Mua!
E a gente está de volta com o seu Sem Censura especial sobre confissões de adolescente, essa delícia, esse fenômeno. E na nossa bancada a gente tem o diretor Daniel Filho, a atriz e escritora Maria Mariana e a também atriz Carol Machado. E a grande, maravilhosa Marília Carneiro, que nos vestiu todas assim, lindas, maravilhosas. Vocês estão gostando? Tô linda, né? Todos viveram confissões de adolescentes de uma forma ou de outra, né, gente? Mas, Maria, você criou 4 adolescentes, como você disse, e assim foi feito. E uma ainda está vivendo essa fase. Sim, com 19, Como é né? que essa sua experiência na adolescência influenciou a sua maternidade? Então, eu sou filha única, né? Por isso que eu quis ter 4, né? Porque se fosse uma só, coitada dela. Eu ia... Mas assim, eu sinto que a minha mais nova, né, que está com 19 ainda, né? Meu Deus, Ainda é ótimo. ainda é Ainda, ótimo. pois é. Mas aí, quando você tem 4 irmãos, né? Aí a série, né? A Carol, né? Ela se influencia muito com as outras, né? Então, porque, por exemplo, uma coisa assim, eu só tirei a fralda dela. Porque os outros iam aprendendo com os irmãos. Sim. Eu só desmamei ela, porque foi a última, né? As outras iam aprendendo com os irmãos na vida, né? Então, na lida com o outro, então... Mas você sente uma diferença muito grande, assim, por exemplo, na parte até da educação que você dava, do que o seu pai te dava quando você morava com ele? Ah, sim, né? Porque o mundo Porque mudou totalmente. muito, Hoje, com rede social, é uma loucura, né? Eu ainda dei sorte que na minha época não era como é hoje, né? Assim, hoje tem coisas mais desafiantes, eu acho, né? Porque a coisa, por exemplo, da internet, né? Do adolescente ficar se Inteligência perder no artificial. quadro. Nada disso tinha. Não, na minha época não tinha celular, cara. É isso. Eu chegava 2 da manhã, cadê o menino? Não chegou em casa, ficava louca, não tinha celular para achar. Eu também Você acha não. que eles atendem hoje em dia, né? Até parece que eles atendem, é verdade. É verdade, não adianta nada, Marília, nada. Ai, gente, não me fala isso não, porque vai ter que atender. Nunca tem bateria. Pelo amor de Deus. Carol, quando as suas filhas forem ler Confissões de Adolescente, o que você espera que elas encontrem naquelas páginas? Essa poesia, né? Essa poesia, né? Essa conexão de gerações, isso tudo que a gente falou aqui, né? Isso tudo que fica completamente pulverizado com a internet, né? Eu tenho enfim, eu tento cada vez mais atrasar esse encontro com tela, né? Então, Claro, boa. a Nina tem 9 e a Tereza tem 11, vai fazer 12 agora, semana que vem. Então, agora é que Tereza vai ganhar um celular, porque começa Muito a sair bem, sozinha. isso aí. Né? Não é que elas não... A tela faz parte da vida delas, elas sabem e pegam, inclusive, meu celular ou meu computador para fazer pesquisas, para, enfim, ver séries, a gente vê filmes juntas, mas não é essa coisa liberada. Eu não acho seguro. Legal. Não acho que o que vem hoje para um jovem, né, numa rede social ou, sei lá, no próprio YouTube, Não, e você acha seja educativo, é uma deseducação. É, total. Sim. Outro dia a Tê falou assim, mãe, deixa eu te mostrar uma coisa que ela meio que estava querendo testar para ver o que eu achava. Era alguma coisa no YouTube, meio uma videocassetada americana. E começou a passar e ela mesma foi percebendo o quanto era preconceituoso. O quanto era machista, racista, homofóbico. E ela foi ficando sem graça, ela é um pouco machista. Né? Aí eu parei, acho que eu fui até um pouco dura, eu falei, não, isso aqui é um desserviço. A gente não pode ver isso e passar pano, achar que tudo bem. Naturalizar, né, gente? né? Assim, tem alguma coisa grave acontecendo, né? E eu acho que a maior proteção que tem é a conexão. É você falar dos assuntos. Então, eu tenho certeza, eu espero, né? Porque certeza a gente não tem, mas que a Tê e a Nina venham falar comigo coisas que são estranhas. Hoje em dia não é mais aquilo que não fale com o estranho. Não, porque é o estranho, ele está distante. É a pessoa que você conhece que às vezes abusa. Então, como você vive essa pré-adolescência? Né? Existe uma tensão, né? Claro que elas já estão passando, elas já sabem pedir ajuda, já sabem pedir socorro. Mas e enquanto não? Então, tipo, não podemos não ter conexão. Mas isso não é novidade, não.
É que existia mais. Sim. Isso existia e ficava... Ficava na moita. Ficava na moita Eu e acho- algumas famílias Abafavam o caso. caso. Hoje é Não mais é uma revelado, novidade, não. É porque agora a gente está Era tendo vergonha, informações. abafava. Agora, Sim. Daniel, você, com o pai, Daniel, como é que foi? Qual é a diferença de criar uma menina, uma mulher maravilhosa e um menino adolescente? Essas adolescências foram muito diferentes? Muito, Muito, né? muito, porque eu tenho muito preconceito com o homem, no bom sentido. Eu acho o homem, eu acho a mulher realmente muito mais sensível, muito mais inteligente, tem muito mais... O corpo é totalmente diferente. O que uma mulher produz não é comparável ao homem. Um homem tem só liga, desliga e deixa andando. É isso que tem. A mulher é muito mais complexa, é muito mais... sabe, ela produz leite, ela gera filho, ela tem um outro entendimento, um outro ritmo. Eu tenho eu tenho aí essa coisa, eu não sou católico, eu sou ateu, mas na verdade quem nasceu primeiro foi a mulher. Essa coisa de desejar para as pessoas colocarem, não, é o homem e ela nasceu das costelas. Costela de homem nenhum tem capacidade de fazer uma mulher. Não, só o útero, só o útero. Só o útero. Você entende? Então, para mim, quer dizer, eu vejo o que são os meninos e o que são as meninas. Não, os meninos são meninos, são mais objetivos, falam coisa, o game, eu tenho um dos meus netos, um é apaixonado por cinema. O choque. Ó, o né? sangue. É um choque. por que será? Pra quem será que ele saiu? Não choquei, sei. E o outro, quando tinha 14 anos, me perguntou, vovô, você leu Nietzsche? 14 anos! Eu digo, Nietzsche? Eu li. Digo, você começou por Nietzsche? Tão bom, né? Leitura, livros. Esse atualmente está na faculdade de medicina. Que maravilha, hein? Que maravilha. Mas foi andando e começou a articular, todo diferente. O outro é essa coisa que nós já conhecemos, é de cinema. Agora, eu acho também muito importante, acho que você está coberto por um manto púrpura de sabedoria, mas eu acho também tão importante, eu sou mãe de 3, né? Você não tem menina, né? Não, tenho netas. Ah, ótimo. Mas meus filhos são 3 meninos, 3 homens, né? Eu acho muito sério você criar homem, porque a gente reclama, eu me dei conta que eu tive filho muito cedo. Os valores muito cedo. do homem, né? Eu me dei conta um dia que eu estava falando mal de um cara que tinha me dado um coió, sei lá, o que tinha sido não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, e eu já era mãe. Eu imediatamente entrei no quarto do Tomás e falei, vamos conversar, Tomás, estou querendo conversar com você. O que você acha disso? Eu falei assim, quem faz isso a educação é da mãe também, é o que ele recebe dentro de casa. Então, Sim. como é importante também você, num filho adolescente, menino, você ter ali um diálogo profundo, porque é esse homem que vai fazer uma série de coisas, né? Esse sinal é ser homem. Um homem gente. entenda. Eu falei, não tenta entender mulher. Você não vai entender nunca uma pessoa que sangra mensalmente. Você não vai conseguir entender isso. Não. Seja gentil e delicado. E deve ser sabe? duro ser, né, homem, né, Sim. hoje, porque, né, quantas coisas você escutou, né, do não pode chorar, não pode fraquejar, não pode ser, né, então tem um peso, O que eu posso né? fazer de melhor é tentar dar o exemplo. Exatamente. A minha maneira de reagir às coisas que acontecem. Exatamente. E eu acho que é isso. Não adianta Sim. você falar uma coisa e fazer outra, né? Lógico. Então, mais. o teu viver, o teu saber, eu acho que mostrar a fraqueza, mostrar a dúvida, mostrar a dificuldade que você tem para os garotos, para esse que aos 14 anos me pergunta sobre Nietzsche, e ficamos conversando, e atualmente até continuamos trocando livros. Eu acho que está no exemplo. Eu devo dizer que eu também aprendo com eles. Eu acho que essa possibilidade de você
saber... tem uma lição que você toma, É uma não troca, né? É, você total. ter a sua adolescente bem presente, né? Para estar no lado humano, né? Nós somos iguais, né? Exatamente. Olha, minha menina está aqui, mas eu ensino isso para ela, assim, como fiz assim, né? Te vejo que você está fazendo assim. Eu hoje em dia tenho perguntado, eu percebo que eu tenho perguntado muito mais para eles, assim, eu ligo para eles, o que você acha? O que você acha de tal coisa? Você acha que eu faço não sei o quê? Você acha que tal coisa? Eu estou adorando ver essa Inversão, né? inversão, Isso sabe? é ótimo e meus fazer. filhos são homens já, então eu posso fazer isso, sabe como é que é? Aí me dão conselhos, me fazem... Ser vulnerável, né? Vulnerabilidade, né? Tem uns que falam assim, que você está namorando quem? Aí eu apresento e falo assim, não, mãe, não, de novo, não, mãe, de novo. Sabem, né? Intrinsecamente, né? Você fala, deixa a mamãe brincar? Escolhe Que ótimo, roupa, agora né? Vai com essa, mãe, que essa é a tua cara. Já sabe qual é a tua Já sabe cara, qual é a né? tua cara. Eu acho que esse aprendizado, eu acho que isso faz parte da nossa geração. De respeito à criança que nasce, que com 5 anos, 4 anos. A gente tem que entendê-los e não ensiná-los, tem que Sim. entendê-los e dizer, vendo que tudo isso aí é tão lindo a gente poder... Eu tenho adoração, a Marília pode falar também aqui, que ela tem filhas, netos. Está com bisnetos Tá lá? com Né? Tem bisnetos já. Um bisneto? Que idade que ele está? Japonês. Japonês? 4 anos. Porque Ela fala muito bem com ele, o japonês. diferente. Agora, eu queria Mas saber ele de é vocês. japonês falando japonês, não? Falando japonês, claro. Ele mora lá? Nasceu lá, morava lá e agora está no Rio e está bilíngue. Ah, ótimo. E é do Flamengo já. E é do Flamengo já. Agora eu quero saber de Carol e Maria Mariana se a maternidade fez com que vocês passassem a enxergar aquelas personagens e os pais retratados em Confissões de Adolescente de um jeito diferente. Ai, boa pergunta, hein? Eu acho que valorizei mais, sim. Eu acho que sim, porque ali justamente ficava claro esse lugar vulnerável. Né? Então, eu não sabia se o menino queria me dar o beijo. Era esse lugar do não saber, do erro, da possibilidade de não acertar, que trazia todo mundo junto ali para a cena, né? E conversar, né? Como quando eu fiz a peça das avós, todo mundo queria sair e ligar para sua avó, uma saudade, algo que fica, né? Então, assim, acho que valorizei demais. Eu muito. quando tive filho, eu me aproximei muito da minha mãe, sabe? Eu pude Que barato, entender ela como pessoa, entender as motivações dela, né? E então isso acontece quando a gente é mãe, né? Sim. E isso é a nossa força, Com né? A força da certeza. mulher está na ancestralidade feminina, né? Com certeza. Então trouxe muito para mim o valor, né? O valor do meu pai também. O perdão. O perdão, alguma E coisa, essa né? proximidade, né? Com essa ancestralidade feminina que você falou, né, Mari? Que é tão importante isso. Minha mãe tinha uma relação comigo. Hoje eu vejo ela também se transformando muito por conta das netas. Né? Então, enfim, tenho uma sorte de ter uma rede. Minha mãe é muito ativa e fica com as crianças, me ajuda muito. Então, outro dia eu já estava lá, vamos, gente, temos que ir. Ela virou para mim, não, peraí, Carol, peraí que a gente vai ver Minion. Então, assim, já tem uma coisa, peraí, deixa meu tempo aqui com elas, né? Então, é isso, tem uma entrega, né? A avó é um negócio incrível, né? A avó, ai, tua mãe. Estamos falando de família, né? É isso. Família e o cerco da família, né? O apoio familiar, né? Isso é importante, né? Pai ausente estrutura. ou mãe ausente é uma coisa Nossa, complexa. Isso é trágico. Agora, vem cá, gente, quero mostrar aqui, Mari, Confissões de Adolescente, o clássico dos anos 1990 está de volta, Maria Mariana. Como é que está essa reedição, meu Deus do céu? Como é que você acha que os adolescentes de hoje, de 2026, vão receber essas histórias? Ai, que delícia. Primeiro que esse movimento está muito interessante para mim, né? Como se uma reedição de mim mesma. Mas, assim, o que a gente espera com o livro é justamente eles leem, entendendo como era a geração dos anos 90, eles possam refletir sobre os dias de hoje, sabe? Porque aí tem cenas em que eu vou pro orelhão ligar de ficha.
Sim, eles não eu vão tô na entender. mesa do bar Eles e vou... não vão entender. Eu fui ver meu primeiro celular, tinha 18 anos, né? É, claro, Então, é, assim, e tem uma cena que ele tá na rua, não avisa pro pai, o pai fica preocupado, porque não tinha essa coisa de WhatsApp, vou atrasar um pouco. Então, era uma realidade muito diferente, né? Então, a gente não quis mexer nada, inclusive a gente buscou Legal. muito a Pra primeira ter essa edição, curiosidade, né? justamente para abrir esse diálogo entre gerações. Claro, porque se você começa, por exemplo, se você começa a atualizar a história toda, você não tem uma carruagem, você não tem uma vela, uma luz de vela. E Porque esse são tempo, 30 né, do anos, primeiro, né? Confissões para agora, para esse livro, é um arco É um grande. arco, Eu né? acho que A gente tem um ficou de lado aí, 30 ficha. anos, olha, o mundo mudou Agora tanto. a gente Não, tá o mundo né? mudou, mas os sentimentos das pessoas não. Não mudam, exatamente. Temos Não que mudaram. dar um certo balanço. Uma coisa assim, agora tem... Eu sou da geração que só tinha o rádio. Todo mundo juntava-se ao lado do rádio e escutava o rádio. Então não tinha televisão. Mas isso não tem nada a ver com o sentimento, Sim, não com os muda. afetos, com o medo da língua. Tudo isso aí vai continuar existindo. Não é? Pode ser até que seja mal instruído. O que é o perigo? É uma má informação. Isso que a gente está... Quer dizer, alguns países, como França, que normalmente é uma cabeça diária, né? A França vai lá, começa a dizer, olha, isso não pode passar. Essas informações não pode passar, porque a gente sabe isso, porque a gente sabe que você não Estão pode... limitando o acesso para rede social. você não pode, nós sabemos disso, você não pode dar determinadas às pessoas um tipo de problema que você sabe que ela não vai conseguir resolver. Exato. A gente sofre muito por isso, aprende. Então, se eu não posso depositar numa pessoa problemas de vida ou morte, ou o que é que eu faço com a língua, o que é a sexualidade, tudo isso aí, não é que a gente tem que medir proibido para menor. Não posso botar no colo dele essa informação que ele não sabe o que é. Pode Não tem condições de processar amassá-lo para o resto da Exatamente. vida. Não é? Eu não sei se eu estou né? sendo... parece um velho falando, vamos Não, acho que não é sim. Não, eu acho proibido que para você tem 18 razão. ou 16, não. Eu não posso dar para ninguém a uma Alguma coisa pessoa que eu não- um tipo de informação. Quer dizer, por exemplo, uma pessoa com a instrução diferente, não adianta eu chegar para ela e explicar todo o processo do universo, porque eu teria que explicar muitas coisas. Então, eu não posso dar um problema, e como eu sou ateu, eu posso dizer, eu não posso ficar discutindo religião com as outras pessoas. Sim. Que é uma coisa toda de vida, de ensinamento, de raciocínio. Então, não se mexe nisso. Isso não é uma coisa que você possa chegar e mexer nisso e dizer, mas eu acho isso. Não. Eu acho que tem. Eu não sei se eu estou me expressando bem ou se eu estou sendo sim. sectário. Não, é isso mesmo. Às Você vezes, tocou num a ponto psique, muito às vezes, importante. ela não está pronta, né, para É, certas claro, imagens, porque você não viveu Sim, etapas respeito, antes. é. Então, aquilo vira uma coisa deturpada. Eu Claro. entendo que é aquilo, porque eu não vi outro sentir. O que eu faço com essa língua é um tema. É um tema, Mas exatamente. então, acho que Daniel Sabe, tocou Mas num aquela ponto... língua atrapalhava muito. Atrapalhava, tocou num ponto muito importante que a gente quer com o livro, né? Da pessoa ver que apesar da mudança, nada mudou, né? Assim, a pessoa refletir, poxa, hoje em dia, apesar do peso todo, mas alguma coisa a gente se encontra em algum lugar, né? Total. E o livro também nasce de uma intuição da editora Renata Sturm, que eu já conhecia na época da Harper e tal, que ela viu a filha lendo um livro que foi importante para ela na adolescência. Aí ela se aproximou da filha, tiveram um encontro, um diálogo diferente ali. Aí ela pensou, vou lançar clássicos, né? Porque eu quero que as mães entrem na livraria com as filhas e que isso seja um motivo de aproximação de mães de encontro, de encontro. né? Claro. Livro é um bom difícil tema, isso, você que é o não seguinte... acha? Hein? Pois é, mas Confissões tem essa possibilidade. O quê, meu porque amor? Eu acho difícil você ter Livro é um bom tema. Você não pode chegar... Eu sei que nas escolas são obrigadas assim, vai ler Machado de Assis, vai ler Dom Casmurro. Um garoto de 15 anos não vai saber que pomba que ele está lendo. Vai ler Grande Sertão Veredas aos Não, 14 não tem nem anos. pensar. Isso, eu me lembro, obrigada a ler. Você vai obrigar a ler e falar... Você vai dizer assim, que coisa chata.
mesmo as nossas paixões, às vezes, não repercutem. A minha paixão era Monteiro Lobato, sem dúvida nenhuma. Eu nunca consegui que uma filha minha se interessasse. Você já? Pois é, quando eu li, quando eu não fui era ler mais. Gabriela, eu fui ler por causa da sacanagem. Eu fui ler Madame Bovary por causa da sacanagem. Pois é. Quando a nossa equipe estava aqui, a nossa produção, todo mundo discutindo nesse programa, pensando no roteiro, pensando em vocês, a gente estava debatendo se as questões sobre a adolescência mudaram muito nesses 34 anos. E, de fato, mudaram. Assim, os Sim. grandes dilemas, os grandes anseios, as aflições, por mais que tenha o sentimento. Agora, eu fico perguntando, escutando, inclusive, o Daniel falar, eu fico perguntando assim, será que, de fato, mudaram tanto assim? Porque tem isso, tem os afetos, né? Tem algo que não Sabe, muda, tem o né? primeiro beijo. Tem a língua. Essa Tem coisa a da- língua. Tem a língua. Essa coisa que você está falando da avó, por exemplo. Eu sou uma avó assim, que pulo de asa delta, não sei o quê. E eu chamei o José, meu neto, e a dona Sueli, a outra avó, a avó materna, é uma avó mais calma. Eu sou desse jeito que vocês conhecem, né? Ativa, né? Aí eu falei pro José, Ativa. José, vamos lá ver a vovó pular de asa delta? Ele falou assim, não, vó, não vai pular. Eu falei, porra, José, larga essa careta. Aí eu falei, porra, José, assim. Aí depois eu falei, meu amor, desculpa a vovó falar isso, é que depois de 60 anos pode falar. até a sua idade não pode, um tempão não pode. Você inventou? Mas inventei. Agora Aí eu tá falei assim, liberado pra mim. Agora tá liberado pra mim. você chegar nos seus mas, 60. Mas você ama a vovó assim mesmo? Mesmo a vovó falando uma coisa boba assim, não sei o quê? Ele falou assim, vovó, eu te acho radical. Cara, sabe? Então, assim, é um barato você ter essa Gente, relação. a gente também andou para trás um pouco, né? Eu me lembro que, na época da nossa novela, né, antes até que eu fiz um especial chamado Shop Shop, que era para substituir a Armação Ilimitada. A Armação Ilimitada era um programa que era um trisal É. com uma criança adotada. Não aguento que fale programa Que era o que eu Jonas produzo, Torres. eu Trisal. Não, o Armação Limitada é produção minha, É né? produção sua, É, tá. maravilhoso. E era muito moderno. Eu fico Eu pensando fiz hoje várias em vezes, dia, é. né? Então tem coisas que a gente, bem na né, tua cara. voltou para trás, andou para frente, pulou etapa, mas eu acho que isso não muda. Acho que até hoje, né, a gente com 50 tem uma mão que toca e que você sente um negócio que você sentiu igual quando era adolescente, bicho. E não tem idade. claro. E não vai mudar É isso. como eu tô vendo com o Matheus, assim, né? A gente tem que não fazer julgamento, né? Na minha época era melhor, assim, mudou muito, mas Os sentimentos, a gente está falando de um sentimento muito inicial da pessoa se desenvolvendo. O Eu início, li né? um livro agora também chamado Os Imortais, que é passado no Neandertais e Sapiens. E eu acho que é um livro brasileiro, né? Dorothy, o nome da... E realmente fala, uma das coisas importantes é porque eles não têm a fala. Sim, sim. Você tem os sentimentos, tem então o jeito tal, primitivo. Claro. E o que tem esse romance de bom? Além disso, mesmo primitivo, está perto de todas as nossas reações humanas. Porque a menina do livro é uma sapiens. Quer dizer, já é uma evolução. Mas não muda os sentimentos. Agora, já ia dizer Dani Boy. Dani Boy. Dani Boy. Tamo aí. Dani Boy. Falando em sapiens. Vamos comer uma pizza? Antigamente, as confissões eram feitas em diários. Hoje elas acontecem nas redes sociais, né? De que forma essa nova narrativa mudaria a narrativa da série, por exemplo, se fosse feita agora em 2026? Eu tenho uma impressão, quer dizer, eu tenho netas, eu tenho a impressão que esse diário continua de uma certa forma. Eu não vejo que ele tenha sido... Ele pode ter sido eliminado, não se põe mais o chiclete na coisa. Algumas coisas caíram, porque talvez ninguém está chupando mais chiclete, né? Para tirar o bafo, né? Para tirar o bafo, né? Para tirar o bafo também, né? Antes da língua. Antes da língua no chiclete. Treinando a língua. Treinando, treinando mexer a bolinha e tal. Eu acho que essas confissões,
porque são confissões. Elas existem. No seriado eu não uso praticamente o diário. Elas confessam, elas falam. Os Elas depoimentos falam. são o nosso diário, né? Hein? Os depoimente são o nosso diário. São os diários, os depoimentos. Agora, você, Mariana, sendo Sim. filha de Domingos, e ele te estimulava a escrever, era uma coisa diferente, era um ponto fora da curva, né? Porque normalmente diário era uma coisa que a gente tinha que esconder. Claro, secreto. Eu tinha um esconderijo que, assim, ninguém achava. E a chave que tinha? Ninguém tinha chave, exatamente, né? Eu tinha a chave Então, do é. diário. Chave Você dos tem- diários, eu Tem tenho um até hoje. retorno aí. A TT minha, tem um diário com chave. Ela tem diário? Porque eu acho E ela vem me barato. mostrar, posso te mostrar? Mas ela lê algumas coisas pra mim. Ah, lindo, porque tem uma coisa lindo. também dela, né? De escrever, elas leem muito. Isso não perde. Porque as tem a pessoas não ver com perdem, essa não, coisa, escrevem. gente. Mas eu- Menos tela vai ler mais. Mas eu tenho não pensado tem muito sobre dúvida. isso, sabe? Eu Assim, espero que não seja a inteligência artificial, diário da inteligência artificial, pelo amor de Deus. né? Não, Pois justamente não. porque Não. antigamente, assim, o que meu pai me aconselhou? Ele me aconselhou a escrever diários para o meu autoconhecimento, né? Porque eu era Sim. muito intensa, meu filho escreve porque você sente, escreve a semana toda para você reler e se conhecer, né? Hoje em dia, a pessoa confessa para o outro, né? É para fora, e Pra vai qualquer outro. modulando de eu acordo não tenho com os certeza likes. disso. Vocês estão com filhas jovens aí, porque eu sinto que elas têm diário. Eu não sei como é o diário, mas o diário existe. Mas a rede essa social- confissão para mim mesmo, me ouvir, né? Porque o diário funciona você se Isso, ouvir. é para si mesmo, é para si mesmo. Mas eu acho que Mas a se rede escreve social menos tem e algo se que é lê pra menos, fora. né, Tem Daniela? É total. algo perigoso de comparação A rede também, né? Que você social, fica ali, a história. Enfim, eu acho que E, tem e esse um momento outro de, lugar, de né? você se reler, né, vai de acordo com a aprovação das pessoas, né? Sim. Então, Sim. era no momento que eu estava me definindo. Então, meu parâmetro era eu mesma, né? Então, agora o parâmetro é o outro, É né? claro, é de todo mundo, né? É. Gente, de escrever diário é muito bom. Agora, quais conflitos, Mariana, que temos de adolescência precisariam estar presentes numa versão atualizada de Confissões de Adolescente? Pois é, nesses 34, várias pessoas me procuraram, vamos fazer confissões. Eu falei, gente, eu não tenho condição de Não tem falar para essa condição, geração, claro, porque... claro. Mas com esse modelo eu tenho, sabe? De falar sobre diálogo entre gerações e tal. E eu sinto que vem dar bons frutos, boas reflexões. Você escrevia poemas? Escrevi. Nossa, como eu escrevia nossa. poemas. Eu aprendi a palavra cálida. Tudo era cálida. Sua mão Adoro. cálida, meu ombro cálido. Qual é a palavra? Cálido. Agora, É uma palavra. Cálido é tão adulto, né? Cálido é Então, ótimo. É ótimo, uma coisa cálida. No poema, no poema tinha uma ideia. Só cálida Só já tinha tá. cálida já. E você, Carolzinha? Que temas você acha que da atualidade deveriam estar presentes numa atual Confissões de Adolescente? Ai, sem dúvida, essa questão de redes sociais. Sem dúvida. Eu acho que essa coisa da aprovação mesmo, né? De ficar mais distante de uma autenticidade. Né? Eu acho que tem um lugar onde que fica todo mundo espelhado, todo mundo parecido, todo mundo com a mesma cara, todo mundo dizendo a mesma coisa. Né? E eu me lembro, né, esse lugar que a Mari trouxe, né, que a gente teve que aprender a falar sobre esses temas, né? A gente dava entrevista, meio Carol, que... e a pressa, não te preocupa? O quê? Pressa, que eles têm a pressa. Sim, eu acho que esse é um tema também, tudo Você muito não mais acha acelerado, preocupante? acho perfeito. Ninguém reflete, não tem mais reflexão. sim. A falta do ócio criativo, né? Às vezes a criança não tem de tempo. se não tem frustrar, nada. Faz ou uma de- atividade sabe o atrás que da é mais, outra. né? Eu não sei, gente, eu acho que é uma coisa muito séria. Outro dia eu vi uma criança, neném, na praia, tava até no carrinho, na praia, com um mar inteiro na frente, com um iPad. Caraca. Mas aí não era a criança Era que a pediu um mãe. iPad. A mãe botou, Que deu, talvez, claro. ali um Tinha iPad. televisão, né, gente? A gente Bicho, passou pela mas na televisão. praia? Televisão, Mas na praia, não, mas. Dani. A coisa Dani está Boy. aumentando, mas a televisão já era tal da babá eletrônica, né? Não, mas eu digo assim, uma criança de carrinho na praia. Não, Quanto que estão ela tá aumentando perdendo o ali, tamanho. né? Mas... Eu digo a tela do mundo para aquela telinha, né? E tem a foto do bebê fazendo assim num livro, né?
É. Desesperado, porque não passa. Exatamente. E Aliás, a isso às vezes eu faço no livro assim. Não é página. Brilha para aproximar a letra, né? Até você, Daniel. Eu acho que essa questão das redes sociais, meninas, acho que também traz o bullying, né? Sim. Porque antigamente todo mundo era zoado na sala de aula. E eu era baixinha, era chamada de horror. Ainda bem que é sem censura, mas tinha uma garota lá que ela... Porque eu era legal, eu fazia teatro no colégio. Ela tinha uma raiva de mim, que ela era bem... Não posso falar. E ela me chamava de cu de cobra. Eu nunca vi uma coisa tão baixa. Eu era muito baixinha. Meu Deus Continuo do céu. sendo. Mas a gente não tinha essa coisa que hoje em dia... Porque agora, na rede social, a exposição é tão grande, o bullying é massacrante. E as pessoas se juntam, né? E as pessoas se juntam. Essa coisa do cancelamento, O cancelamento Ai, é meu muito Deus do ruim. céu. Que Isso na é uma nossa época... tragédia. A gente dizer alguma coisa, eu acho que precisa de uma pesquisa, a gente falar com as nossas meninas e nossos meninos. Eu tenho acompanhado, mas não me atrevo a dizer, porque é tão veloz, né? Tinha 15, agora tem 16, tem 17. Eu sei que isso é muito marcante no entendimento, na vida, que vão e continuam escorregando, dando caneladas, entende? Tem o apanhar, porque tem também isso, também é uma coisa a dizer, um dos momentos da gente com a criança, o bebê, é o quanto a gente segura para que ele não caia, não é? Só que se ele estiver perto de uma mesa que tem ponta, caso contrário, ele tem que cair. Claro. Ele tem que cair. A gente né? tem que lidar Quando com a bebê, a gente frustração. criou bebês, a gente sabe disso aí, vê isso. Então, faz parte também que quebrem a cara um pouquinho, senão não a gente aprende. tem que lidar com a frustração. Eu acho que a gente Exatamente. tem que lidar com as crianças, a gente tem que estar mais perto. E aí eu não digo só mães, pais, cuidadores, às vezes com crianças que não são suas, né? Um retorno, a pureza, a brincadeira, a algo que está ali e que às vezes a gente não se conecta. Né? Eu acho isso tão importante, assim, faz tão bem para a Fazer um gente programa entender como esse, quanto a gente pode aprender com a criança, sabe? Fazer um Quanto? programa como esse tem a importância da gente estar passando para todos. Sei que podem dizer assim, não, são artista é tudo meio louco, não sei o quê, mas eu acho que isso aí passa uma informação que a gente não é louco, a gente fala bobagem, mas faz parte da gente, como artistas, a gente abrir o leque bem grande para poder viver todos os personagens. Mas eu acho que isso é importante para a sociedade falar Eu acho isso. um aprendizado, sabia? Acho um aprendizado para a gente... Por exemplo, essa coisa que eu fico perguntando para você, Daniel, onde é que a gente consegue ver? Dá para ver no YouTube, já sei. Porque eu quero que meu neto veja assim, porque tem 16 anos de idade, e ver como é que era que a avó dele, a avó não digo porque eu sou mais velha que vocês, mas como é que a minha amiga vivia, como é que era aquela adolescência, para ele comparar com a dele, como ele tem privilégios ou não, como é mais difícil para ele ou não. Eu acho que é muito importante você mostrar. É uma época da vida da gente serésima, porque você se coloca em todas as dúvidas do mundo, né, Marília? Mas nós aqui, eu, você e Marília, tivemos um outro tipo de pais e mães, com outro tipo de informação quando a gente era jovem e criança, que é diferente delas. As coisas vão mudando. Eu acho que a gente está melhorando enquanto geração para a nossa relação com os nossos descendentes, vamos assim dizer. Porque ela pegou um poeta. Ela pegou um poeta. O pai pegou um poeta. Eu tinha pais artistas, meu pai era... você tinha. Então, a Carol, acho que não. Tinha um outro tipo de vivência de Era uma pai, família de muito avô. atenta. Eu comecei a fazer TV muito pequena, então, mas eu tinha uma atenção no sentido de, tá tudo bem, vai brincar, não leva isso tão a sério. Né? Tem muita coisa para acontecer na tua vida, não é só fazer TV. E realmente eu não fui uma atriz no início da minha carreira que ficava ali na frente do Projac esperando eu fui fazer circo, Eu acho que teatro, o melhor dança, ensinamento que a gente pode dizer é tente aprender com seus filhos, seus netos. Isso. Arrasou! Arrasou, meus amores. Muito obrigada. Chegamos ao final, meu amor, minha adolescente eterna, minha Jane Fonda. Minha maravilhosa. Querida, obrigada, meu mestre amado. Minha querida, te amo. Quando é que a gente faz
as vó-adolescentes. Ah, vamos fazer. As Agora vó-adolescentes. É muito gostoso vir aqui no programa, viu? Eu gosto demais. Você tem que vir assinar sua carteira de trabalho. Bom, Tá. Nós temos olhos verdes, nós dois, né? Ainda bem que você reparou que são verdes, que achou que é azul, não é? Não é verde. verde. Um beijo, amor. Maria, querida, meu amor, o livro vai ser lançado quando? Na Bienal, em setembro, já está na pré-venda, já está acontecendo. Ela também tem olho verde. Nas melhores casas do ramo. Nós a gente encontra pra comprar. E somos poucos de verdes no mundo, hein? Minha Esverdeados. paixão da minha vida, minha debatedora Porque verde querida. não é uma cor, Obrigada, ele é parceira com da vida. bege, com amor. marronzinho. Meus amores, o nosso especial sobre confissões de adolescente está chegando ao final. E esse fenômeno nos palcos, no livro, nas telas, acabou aqui agora nesse momento. Mas nesse momento acabou, mas ele continua. E viver a fase da adolescência, mesmo com todos os medos e os conflitos, é um aprendizado que a gente leva para a vida toda, né? A adolescência é a metamorfose mais intensa da nossa existência. Dito isso, eu deixo um beijo para você que prestigiou o nosso Sem Censura. Obrigada pela companhia, obrigada pelo seu tempo. E olha, paciência com os adolescentes, hein? Salve a minha bancada querida aqui. Um beijo, gente. Salve! Salve a adolescência! Ai, foi lindo.